Sejam todos muito bem-vindos ao Comunicast com Márcia Rocha, o canal da comunicação magnética. Hoje eu tenho um convidado mais que especial, porque aqui a gente fala com a alma, escuta com o coração e fala com o propósito. Você ouve histórias inspiradoras de pessoas que têm paixão pelo que fazem. E hoje, como eu disse, tem um convidado que é muito especial porque ele é o fotógrafo das cavalgadas. Ele é moonmaker, produtor audiovisual, fotógrafo, compositor e, melhor de tudo, é pai da Alana e esposo da Verônica Conrado. Eu estou aqui falando do Paulo Sérgio Conrado, mais conhecido como Conrado. Tudo bem, Conrado? Tudo bem, Márcia? É um prazer estar aqui, né? É um prazer estar aqui junto com vocês. Pô, eu top demais. Estou mais feliz ainda porque eu queria saber de você o que te faz trabalhar no mundo dos cavalos, o que te traz a esse universo? A resposta acaba sendo bem óbvia, né? Ninguém melhor, dizem até que é melhor estar com cavalos do que com pessoas, né? É o que eu aprendi lá, né? Com pouco tempo que eu já me envolvi nesse tipo de evento, com esse tipo de pessoas, a experiência tem sido sempre essa mesmo, né? Há pessoas que dizem que cavalo é terapia, há outras pessoas que dizem que cavalo é um estilo de vida, né? E a galera dos eventos de cavalgada, eles meio que expressam um pouquinho, né? De tudo isso, né? E fica aquela mescla ali. E nada melhor do que uma festa cheia de cavalo para poder a gente se sentir bem, né? Então já começa por aí. Antes de falar do lado profissional, né? Vamos falar do lado da experiência, né? Só por aí a gente já vê que já tem muita coisa boa, né? Exatamente. Conrado, eu sempre observo que eles têm o hábito de falar alguns dialetos que são muito engraçados. A gente já ouviu algumas coisas do tipo, cuida para cuidar. É muito engraçado, né? Não? Fala pra mim, o que você acha que pode ser um cuida pra cuidar? Ficou engraçado? Rapaz, me pegou de surpresa agora com essa. Né? Mas é engraçado. Vai descobrir. Gente, a gente vai trazer outras pessoas, comitivas, que vão falar pra gente o que significa esse cuida pra cuidar. Eu também sou doido pra saber o que significa cuida pra cuidar. Não é? Quem sabe o Pitbull não explica pra gente aí, né? Pois é, Quem vamos sabe? trazer então o Pitbull aqui pra ele falar pra gente. Pitbull responde pra gente o que significa cuida pra cuidar. Se você está nos assistindo, Pitbull, da família Pitbull, fale pra gente o que é cuida pra cuidar, hein? Então tá bom, me fala uma coisa, qual foi a cavalgada mais emocionante que você já participou, que você já cobriu? Olha, sem sombra de dúvida, eu não preciso nem pensar muito para falar, né? Sem sombra de dúvida, a cavalgada que mais me emocionou, que mais me tocou, mais exigiu de mim, né, profissionalmente e emocionalmente, foi a cavalgada da Mãe Cleia, né? O pessoal que está assistindo aí vai conhecer, vai lembrar, né? Que foi uma cavalgada histórica, né? Mãe Cleia, acho que eu não sou a pessoa mais indicada para falar tudo que ela representa ali naquela cavalgada para aquelas pessoas que estavam ali, né? Porque não é só uma coisa engraçada, né? O Renatinho falou aqui também no podcast, as pessoas hoje fazem cavalgada por fazer, né? As pessoas hoje criam eventos de cavalgada simplesmente pelo hype, né? Por talvez questões de dinheiro, né? Alguma coisa assim. Mas existem até hoje algumas cavalgadas que realmente fazem todo sentido e tem um propósito, ela tem um contexto ali. E essa cavalgada especificamente é esse tipo de cavalgada, entendeu? Aquela cavalgada que tem um contexto, tem história. Cavalgada raiz, né? Cavalgada raiz, cavalgada. Quem conhece Mãe Cleia, quem conheceu Mãe Cleia sabe do que eu tô falando, né? A Mãe Cleia, ela tem uma história muito bonita, inclusive a Cíntia, a filha dela, vai estar aqui com a gente contando essa história. Muito bom, muito bom. Essa eu tenho que assistir também. Não deixe de assistir. E se você não assistiu, a gente falando sobre essa entrevista com o Renatinho, ele é do Clube dos Cavaleiros Magienses, ele esteve aqui com Elias falando, então tá aqui no YouTube, se você quiser, busca lá no nosso canal do YouTube, você vai ver a nossa entrevista com o Renatinho, do Rancho do Renatinho, que é dos Cavaleiros Magienses. O Renatinho teve aqui, ele falou muito isso sobre essa questão da cultura, da importância de preservar a cultura, de contar essa história para os filhos, né? E eu queria saber de você, o que você acha, qual a importância que você acha das cavalgadas? Que importância você acha que ela tem para a sociedade? Como você vê esse movimento? Então, eu estando talvez envolvido, né, assim, hoje, né, não como um cavaleiro, mas como um profissional que registra, capta ali, né, toda essa emoção, toda a experiência do cavaleiro, do cavalo, eu aprendi que a cavalgada, ela tem um significado histórico, né?
E Perfeito. um significado histórico, tanto para Magé, Piabetá, principalmente, tanto para toda essa região aqui, né, que é praticamente o cavalo, né, ele foi por muitos anos, né, o pessoal antigo aí sabe, por muitos anos o cavalo foi uma ferramenta, Ele né, ajudou a construir o ajudou, Brasil, né? ajudou a construir o Brasil, né, e Verdade. o pessoal do cavalo mantém essa tradição, Uhum. né, e assim, o que a gente vê não é só gente montada em cavalo nas cavalgadas, um grande significado da cavalgada é isso, é o respeito, né? Que o animal tem pelo dono e o respeito que o dono tem pelo animal. Quando eu vou tirar uma foto de um cavaleiro, de uma amazona ali no cavalo, você consegue sim captar ali aquela emoção, aquele respeito, né? Uhum. Tem gente que de fora, né, às vezes acha que é maus tratos, temos que proibir isso, temos que proibir aquilo, temos que fazer assim, temos que fazer assado, mas só quem vive mesmo ali, só quem entende, sabe o que a importância, né, desse movimento, dessa categoria de evento, dessas pessoas, só elas mesmas sabem o que é cavalgado, o que é cavalo. Você está falando sobre algo que é histórico, que é bonito, que mexe com o coração das pessoas, né? As pessoas, quando saem uma comitiva, vem aquele mundo de gente pela janela, crianças, mulheres largam o que estão fazendo e vem ali para assistir a passagem da comitiva, é tudo muito bonito. Você foi mencionado aqui nesse nosso canal, já pelo Renatinho também. Inclusive, um abraço para o Renatinho, que deve estar nos assistindo, um abraço para o Elias também, da comitiva do Clube dos Cavaleiros Magienses. Ele falou sobre seu desejo, seus sonhos de construir um documentário. Me fala um pouco desse seu projeto. Então, esse é um projeto, né, que a gente já tem alguns anos aí planejando, né, porque tanto tempo planejando, né, porque tanto tempo criando um projeto. Na verdade, esse projeto ele é um documentário que eu sugeri, né, ao Renatinho lá, e ele abraçou muito bem, né, um abraço aí também pro Renatinho, né, que ele abraçou muito bem essa causa, né, porque eu pensei comigo, aprendi primeiro a história dos Cavaleiros Magienses, entendi a importância, né, desse grupo, a importância desse grupo ser raiz, né, ser um ponto inicial ali de cavalgados aqui em Magé, muitos anos atrás, né, muitas pessoas importantes envolvidas no contexto desse grupo, né, e eu pensei, poxa, as pessoas não mencionam esses cavaleiros, né, esse pessoal que começou esse movimento, e eles são os precursores, né, são os pioneiros ali da cavalgada. E eu pensei, poxa, nada mais justo do que eles terem uma história deles, uma história própria, né? E eu me sinto na obrigação, depois de ouvir a história, depois de conhecer as pessoas, poucas pessoas que eu conheci, vou conhecer o restante agora no decorrer do processo do documentário, mas as poucas pessoas que eu conheci, elas têm muito o que contar. E eu pensei, essa história não pode ficar perdida. A gente vê tanta história por aí, né? De tantos documentários sobre assassinos, psicopatas, né? Gente que faz atrocidades e ganham histórias, né? São contadas as histórias deles. Por que não contar uma história tão bonita como essa, né? Exatamente. Por que não contar uma história Faz todo tão marcante, sentido. tão importante para esse pessoal, tão importante para Magé, né? Para a região ali, porque também esse Deixa grupo, um legado, né? Deixa exatamente. Um legado. A galera que vai chegando depois, vê como faz, como foi feito, Exatamente. o porquê está sendo feito. E assim, não é nem deixar a marca, eles já têm essa marca, né? Eles já têm esse respeito, eles já têm essa posição, tudo ali deles já tá. Aí só falta alguém contar essa história, só falta o Brasil conhecer, né, essa história, e o nosso propósito é esse, né? Esse ano a gente já vai começar os preparativos, já estamos começando já o projeto, né, a captação de recursos aí. Quem quiser apoiar esse projeto também tá aí, fica à disposição aí nosso contato aí, se você quiser participar e agregar algo. A gente está procurando historiadores, né, de Magé para poder agregar aí mais conhecimento técnico a esse documentário também, e assim fazer algo realmente verdadeiro, algo realmente fiel à história, né, e algo extremamente profissional, né, esse é o nosso objetivo. Muito legal, Conrado, muito legal. É um projeto audacioso, muito bonito, e que vai trazer muitos benefícios para a população, porque tudo que envolve cultura trabalha com a memória do povo. Com certeza. E o povo, para ele se reproduzir, para ele construir história, ele precisa também voltar ao passado, voltar a quem fez, quem abriu o caminho. Tudo tem raiz, né, Márcia? Tudo precisa ter uma base, um início ali, você tem que preservar isso. Se você não preserva uma raiz, aonde é que você vai ter contexto para o que você vive hoje?
se você não tem uma base para né, se segurar ali. Não, a minha raiz é essa aqui, o meu princípio é esse. Né? Se eu não tiver esse princípio, como é que eu vou, a partir dali, criar novos princípios? Né? Criar uma própria credibilidade, um respeito. Né? Não tem como. Então tem que ter uma base. A base é essa e ponto, acabou. Né? É verdade, tá certo. Ele falou sobre o documentário e você me conta essa história como um sonho muito bonito para ser realizado, mas hoje você já atua nas cavalgadas também transformando um evento em um momento histórico. Né? Porque através dos seus registros eu acompanho o seu trabalho já faz algum tempo. Parabéns. Valeu, Pela obrigado, beleza do seu trabalho. Mas o seu olhar, o olhar por trás da câmera, ele mostra o evento de uma outra maneira. Porque, na verdade, de que adianta você fazer um evento, um mega evento, se você depois não tem registro disso? Exatamente. Né? Então, assim, você conta a história e se transforma aquele momento em algo memorável, algo que as pessoas vão poder ver depois. Então, assim, como que você lida? Quais são os seus maiores desafios para você registrar um evento como esse, para você atuar num evento como esse? Como é a sua relação de logística para que um bom evento seja captado da melhor maneira? E o que você poderia dar de dica para os seus contratantes, para essas pessoas que querem te contratar? Como ele pode se preparar para receber esse seu trabalho de extrema relevância e que é tão necessário para manter essa história contada? Bom, primeiramente, né, obrigado, né, pelo reconhecimento, isso é muito bom também, né, e assim, você observou bem, Márcia, a minha ideia, o meu olhar ali com a cavalgada não é só um olhar técnico de evento, né, a gente poderia fazer, algumas pessoas até comentam, nossa, o vídeo que você faz é muito longo, é muito grande. A cavalgada é um evento grande, e um vídeo de 30 segundos, né, assim, eu poderia fazer um vídeo de 30 segundos, ele não expressa totalmente o que acontece ali de verdade. E o meu foco ali na cavalgada, e que os nossos contratantes, né, as comitivas têm aceitado bem esse formato de conteúdo, é a experiência do cavalo, a experiência do cavaleiro, o que se passa na cavalgada. As pessoas são felizes na cavalgada? As minhas perguntas na hora de filmar é essa. As pessoas estão curtindo a cavalgada, entendeu? Então eu não fico assim, gente, olha pra cá, dá um sorriso aqui pra câmera, dá um tchauzinho, não eu fico, né, é o contrário, né, quem me conhece, né, quem estiver assistindo vai lembrar, vai perceber, que o pessoal da cavalgada que me conhece sabe, eu não fico ali procurando chamar a atenção pra câmera, não, eu fico, na verdade, escondido, atrás de um palco, atrás de alguma coisa que eu consiga me esconder ali, né, aí eu fico ali aguardando ali acontecer um momento especial, aguardando acontecer um momento espontâneo, né, para poder eu captar aquilo e as pessoas que estão de fora entender o que é realmente aquilo, entendeu? Porque nada melhor, Márcia, do que um sorriso verdadeiro, né? Nada melhor do que uma dança mais espontânea, você tá solto. Agora, quando você vê a câmera, o que você faz? Você começa a se julgar. Será que eu tô bem? Ele tá me filmando. Será que eu tô legal? Aí você começa a se corrigir, o que acontece? Você fica robotizado, você fica mecânico. Aí já não é mais natural. Então, meu gosto pessoal é esse. É a espontaneidade, a pessoa tá feliz, tá curtindo. E isso é o que causa aquele arrepio que a gente sente, né? É isso que dá aquela emoção. Nossa, que legal e tal. Até um tombo, já filmei um tombo de uma pessoa caindo do cavalo. E a gente dá risada, né? A gente ri. Fala, poxa, isso é realmente o que aconteceu. Exatamente, você vive aquilo de verdade. Então, é por isso que a cavalgada tem... eu preferi esse formato de YouTube, né? Esse formato. Sim. Hoje em dia a gente tá muito em alta, né? O Reels curto, né? Só que assim, aí vem uma opinião. Histórias reais. Aí vem uma opinião pessoal minha. É legal ter um Reels rápido? Tecnicamente, sim, é muito bom. Mas hoje em dia as pessoas estão muito apressadas para tudo, né? Você quer tudo muito rápido, Conrado, né? Falou tudo. A dopamina toma conta da gente, tudo pra gente tem que ser imediato e pum, papum, né? O vício pelo prazer, né? De ver rapidinho aquilo te gerou uma emoção, você quer de novo, quer de novo. E a cavalgada, ela prega justamente o contrário. O pessoal do cavalo, eles gostam de tudo dentro daquele clima devagar mesmo. A cavalgada, ela não vai na correria, ela vai devagar. Né? É terapêutico, entendeu? Então, eu acho que as pessoas têm que entender isso. A cavalgada, o vídeo de cavalgada, esse vídeo longo de 3 minutos, conta a história. A cavalgada começa, geralmente, oficialmente, 9 horas da manhã e termina lá para as 8, 9, 10, né? Uau. Então, é muita coisa que acontece. É muita coisa. De manhã até a noite é muita coisa. E as pessoas precisam viver isso, precisam relembrar isso. Outra coisa que eu acho interessante, de não fazer nada muito corrido, muito cheio de efeitos, né? Tudo com muito corte, igual a maioria dos outros eventos, é que nas cavalgadas tem muita gente importante e já tem idade avançada.
Entendeu? Então, esse vídeo de hoje, um vídeo simples, um vídeo bobo, pode ser daqui a 10 anos um vídeo memorável. Por quê? Nossa. Porque quem estava nessa cavalgada, nesse dia tal, nesse ano tal, Pode não estar na próxima. hoje não está mais aqui com a gente. Mas tem esse vídeo aqui para Isso provar quem era fulano. Olha aqui, ele sorrindo aqui, naturalmente, Nossa, que espontaneamente, né? Tá ele aqui. Ó, ele se foi, ele faleceu, mas tá aqui a imagem dele, tá aqui a cavalgada dele, tá aqui o cavalo dele, né? Gente, fica aí a dica, hein? Hoje, uma história que pode ser contada de uma maneira rápida, porque os tempos modernos pedem esse agilizar, esse rompimento do relógio. A gente quer simplesmente pular o feed o tempo inteiro. Amanhã, talvez, a gente vai estar sentindo vontade que aquele vídeo seja interminável. Exatamente. Então, viver uma vida com um pouco mais de lentidão em algum momento. Um pouco mais devagar, mais né? relaxa. Vamos sentir as coisas, né? Verdade. Você que é do cavalo, vamos sentir o pelo do cavalo, vamos sentir a respiração, né? Quem monta, né, entende o que é isso, né? O cavalo, e a cavalgada, ela é assim, ela não é correria. Ela sai, né? Tem um momento de saída, Certo. e ela vai devagar. Vai um carro na frente, vai um locutor, vai um cantor, e vai todo mundo ali em marcha lenta. Ali, e dentro do caminhando. planejamento, já que a gente estava falando de tudo isso, o que você poderia dar de dica para esse contratante? O que ele precisa fazer para te dar um ambiente de trabalho confortável? Então, hoje o que eu vejo, não só na cavalgada, mas também em alguns eventos, é que é a falta de planejamento. A gente já pode começar por aí. Um evento sem planejamento, ele não é um evento fadado ao fracasso, né? Perde-se dinheiro, não perde? Perde dinheiro, você perde controle das coisas, né? Você tem um prejuízo, né? Resumindo, você toma um prejuízo. Eu acho que a primeira coisa que um contratante, que uma pessoa que quer fazer um evento, não só de cavalgada, um evento qualquer, ele tem que ter um planejamento. Porque no planejamento, ele vai entender tudo que pode dar certo, tudo que pode dar errado. Pode dar errado assim mesmo? Pode dar, mas o risco acaba sendo menor. Porque você planejou. Outra coisa importante é você ter uma equipe preparada. Eu vejo muito nas cavalgadas, a galera separa um grupo aleatório de pessoas para cuidar disso, cuidar daquilo. Não basta ser um amigo, alguém que você gosta muito. Eu acho que para esse tipo de coisa, as pessoas têm que tirar um pouco a parte da amizade e colocar mais o lado técnico, entendeu? Porque é mais importante. Quem é que entende mesmo de cavalo? É fulano, então bota ele para ficar cuidando dos cavalos ali, porque uma coisa importante, né? Não sei se o Renatinho mencionou aqui, mas ele sempre fala isso nas cavalgadas. Tem que ter água pros cavalos, ele grita. Ele fala. Tem que ter água pros cavalos, né? É um detalhe bobo. Mas se uma cavalgada não tem água... Mas tem gente que não pensa nisso. Sol quente, Márcia, é de meio-dia, não tem água pros cavalos. Nossa, você não planejou isso, imagina, nossa, isso dá um prejuízo muito grande, o cavalo precisa de água, é uma questão de, né? Vamos ser humanos, né? Pelo menos isso. Então, já é um pequeno detalhe. Outra questão, crianças. Tem muitas crianças que vai na cavalgada, não é só adulto, né? É verdade. Um cavalo pisa numa criança, você precisa ter gente ali. Tem um lugar para ele ficar. Exatamente. E ter uma organização, pessoas cuidando de tudo. O cavalo é um animal, ele é muito, às vezes, muito instável. Ele pode soltar e, sei lá, passar em cima de uma criança, né? Você tem que ter gente preparada para isso, não só um conhecido. Eu gosto dele, vou botar ele para vigiar os cavalos. Mas o cara tem medo de cavalo. É verdade. O cavalo vai correr, ele vai correr na frente. Tem que ser alguém que entenda. Uma fatalidade num evento. Quem mexe com som tem que entender do som. Quem mexe com cavalo tem que entender exatamente. Tá então, nesse quesito, organização, planejamento, equipe qualificada, de preferência. Se não tiver alguém mais próximo ali... Sabe uma coisa também, Conrado? Eu já fiz bastante eventos e eu cometi alguns erros, por exemplo, que a gente sabe que eles não devem acontecer, que é o confiar somente na palavra. Sim. Muita coisa. Por exemplo, você contratou a bebida não chegou. Acabou o seu evento. Exatamente. A bebida chegou quente, acabou o seu evento. Exatamente. Então, assim, a gente tem que se calçar. Exatamente. Porque chegar a bebida quente e aí você tem que, em cima da hora, ter que comprar bebidas mais caras, geladas, para você não deixar o seu público... gelo também. Comprar o gelo. Exatamente. E aí você vê também aquela coisa do nervosismo que você passa, todo mundo vê que houve algum problema ali que você não estava esperando. Então, realmente, o planejamento é muito importante. Tem muita gente que acha que não, vamos economizar, vamos tirar custo, né? Vamos tirar custo. Só que às vezes o custo que a pessoa tira, ela não pensa na hora. Ela tira o custo do evento e acaba desfalcando em alguma área importante. Falando em custo, você trabalha com cavalgada pensando em lucro ou é pelo amor? Como é que é isso? Boa pergunta, boa pergunta. Você trabalha por amor ou você trabalha pelo lucro? Conta pra gente. Eu acho que tem um equilíbrio nessas duas coisas, né? Acho que primeiro vem a paixão, o gostar, né, de fazer. Porque eu entrei na cavalgada assim. A primeira cavalgada que eu fiz, primeiro evento de cavalgada que eu fiz, eu praticamente não ganhei nada.
Eu fui entender. Quando eu entendi, eu gostei. A segunda que eu fiz num preço em conta, porque eu gostei do que Queria eu vi. voltar. Quis voltar. Então, Do terceiro em do diante já terceiro pode em cobrar diante, normal. pois é. Por quê? Porque eu consigo aliar a paixão ao custo. Porque conforme eu fui evoluindo, entendendo o que é cavalgada, eu também fui investindo em mim mesmo, em equipamento. Eu tinha um drone com a qualidade mais inferior. Esse recurso que eu peguei da cavalgada, que eu consegui fazendo cavalgada, eu fui investindo em melhoramentos, né, no caso. Então, a estrutura que eu tenho hoje, que não é ainda a estrutura que eu queria ter, né, pode melhorar muito mais, mas ela está bem melhor hoje. A qualidade da imagem, a qualidade da fotografia, da filmagem com drone, ela tá melhor hoje porque eu investi. Então, o lucro também faz parte. Não é nem questão do lucro, é questão do investimento, da questão de você ter no que se calçar para você melhorar o resultado também. Entendeu? E uma coisa que as pessoas não entendem, às vezes, é essa questão, né, dos valores, né? Ah, mas por que é tão caro uma filmagem de drone? Por que é tão caro uma filmagem, uma fotografia? Porque o custo desse material é caro. E as pessoas, às vezes, com pouca informação, ela não consegue entender que, às vezes, um profissional mais barato, ele também vai entregar um resultado mais ou menos. Entendeu? É verdade. Porque tudo tem uma razão de ser o preço. Tem que, na verdade, entendeu? colocar o custo com o seu trabalho, com o seu serviço, dentro do planejamento. Exatamente. Né? Então, se o patrocínio vai cobrir uma determinada área, vai cobrir o sítio onde vai acontecer o evento, se vai cobrir o figurino em algum momento do evento, ele precisa também ser o suficiente para cobrir o trabalho do registro, porque é o que fica depois, né? Exatamente. Eu não vejo como um gasto. As pessoas acham que é gasto, né? Ah, vou contratar um videomaker, um piloto de drone, um fotógrafo para o meu evento. Mas não é um gasto, é um investimento, porque o seu evento, ele vai ser bem visto através dessas lentes. É isso, uma visão profissional que vai dar a credibilidade para o evento dele. Entendeu? E outra coisa importante é que esse profissional ele não pode só pagar. Não é só questão de pagar um profissional bom para poder estar fazendo ele não. Ele tem que estar alinhado com esse profissional também. O que é importante destacar nesse evento? Quem são os convidados? São importantes? Perfeito, onde é que eles vão estar? É importante ter uma coisa que eu sinto falta hoje, principalmente nas cavalgadas, é a falta de um roteiro. A pessoa fala roteiro, acha que é alguma coisa muito complexa, né? Não, dá a impressão de uma cinema, coisa... é novela. Não é bem isso, não. É você ter pelo menos uma base. Até missa tem roteiro, né? Verdade, a missa te entrega um papelzinho, né? Você chega lá, você recebe o papelzinho, vai acontecer isso, tudo tal horário, tudo certinho. Com esse roteiro, com esse planejamento, alinhado ao videomaker, ao fotógrafo, você consegue ter um resultado melhor, porque esse profissional... ele vai estar alinhado com o que está acontecendo, 100% alinhado. Entendi. Então ele vai saber quando é que vai entrar o melhor cantor, o destaque, quando vai haver uma prova. Por exemplo, a Marilda faz prova do tambor. Que horas que é a prova do tambor? Eu sei. Por quê? Porque eu vou. Aliás, um abraço pra Marilda, hein? Grande beijo, Marilda, né? Abraço. Uma querida também. Marilda. Não foge não, Marilda. Vem pra cá, Marilda. Vem pra cá, hein, Marilda. Pelo Estamos amor de esperando Deus. você aí pra uma entrevista com a gente. Vem pra cá. Vamos falar desse trabalho bonito que você realiza aí. É isso com as aí. cavalgadas. Entendeu, Márcia? Então tem que ter um mínimo de planejamento, tem que ter uma sensibilidade do que vai acontecer. É um investimento, porque aquele profissional tá ali, não tá só para fazer foto e você pegar e jogar no status do WhatsApp, que muita gente faz também. Mas veja bem, imagina a seguinte situação. Você tem um evento, você vai gastar bastante dinheiro nele, principalmente com som, que a gente sabe que não é barato, iluminação não é barato, né? Contratar filmagem também não é barato. Não é barato. E você vai fazer isso e vai largar lá de qualquer jeito. Vai soltar no status do WhatsApp. Não, você não faz um evento recorrente, igual cavalgada todo ano, né? Tem, em certo período do ano, tal cavalgada, tal cavalgada, tal cavalgada. Você sabe que vai ter. Já sabe que vai ter. Você capricha na filmagem, capricha na edição, capricha em quem você vai trazer. Ah, mas tem uma Entendeu? coisa também. Você tem lá a filmagem de qualidade, a foto de qualidade, você tem a cavalgada que é de extrema qualidade, e aí você não investe em rede social. Você acha que as cavalgadas precisavam investir nas redes sociais? Que visão que você tem sobre isso? Que eu vou falar primeiramente já a minha, para ver se você concorda comigo ou não também. Aqui a gente papo é reto. Se você não concordar, pode falar e fica à vontade. Sim. Mas eu tenho percebido, por exemplo, que tem um baixo número de seguidores para o enorme número de cavaleiros que as cavalgadas têm. Então, por exemplo, você vê uma cavalgada que coloca lá 300 cavalos. E aí você vai ver a rede social daquela comitiva, ele tem um número pequeno de seguidores.
E a gente sabe que não é por falta de ter pessoas que seguem, porque na verdade já chega no dia da festa, tá lá a festa lotada, todo mundo se ama, tá no repasse, a galera tá junto, a galera quer estar com aquela comitiva. Mas quando você olha as redes sociais, não reflete a realidade daquela comitiva. Você acha que isso pode estar atrapalhando o desenvolvimento dessa cultura? Porque agora que o mundo está totalmente voltado para essa era da internet, significa crescer fora a mesma importância crescer dentro da internet? Excelente pergunta. Eu também já tive muito essa preocupação, né? Porque eu acho, eu considero a cavalgada, né, estão falando de cavalgada aqui, mas isso serve para vários eventos. Mas estão falando de cavalgada. Eu considero a cavalgada um evento muito importante para ficar entre eles ali, guardadinho. Tem muita gente que ama cavalo e não sabe onde é que acontece uma cavalgada, por exemplo. Por quê? Porque a divulgação não foi eficiente, né? Não tem ali um tráfego pago, não tem uma divulgação profissional. Aí eu entendo o lado deles. Qual é o lado deles? A justificativa. A galera do cavalo é focada em cavalo. É a galera rural. É a galera que realmente curte o Não tem mato, obrigação nenhuma de curte saber a sobre roça, isso. né? Não tem obrigação nenhuma E tá tudo certo. Exatamente. Mas aí tem uma coisa que eu acho importante que essa galera também deveria aderir, é justamente contratar pessoas para tratar tudo dessas bem. questões digitais, das redes sociais. Uma pessoa que trabalhe com como é que fala? Administração, né? De redes sociais, entendeu? Fazer um tráfego pago, né? Nesse sentido, Fazer... sim. Exatamente. Então, eu acho que, mesmo você não entendendo, né? O exemplo disso, tem grandes empresas aí que o CEO mesmo da empresa, ele não domina nada, mas ele tem pessoas que ele contrata, né? E ele delega essas funções para essas pessoas, especialistas, ele contrata especialistas. Então vamos trazer aqui para baixo para a gente também o exemplo, é a mesma coisa, você é da roça, você é do mato, não é desculpa para você hoje não ter uma boa gestão de rede social. Até porque o evento, ele demanda custo e ele também traz lucro para essas pessoas, né? Mesmo lá na roça, mesmo lá no mato, tem gente pagando cerveja, tem gente pagando para comprar um lanche, fazendo, né, aquela coisa, um patrocinador, e você não ter uma gestão de redes sociais, não ter uma gestão de tudo isso, é um desperdício, na minha opinião, entendeu? Um exemplo disso aqui, ó, um estúdio aqui desse tamanho, né, que a gente está gravando esse podcast esse aqui. estúdio aqui é maravilhoso. Exatamente. E descobrimos agora há pouco tempo, o pessoal tem tráfego pago, o pessoal faz gestão de redes sociais, RM Studio. Pode pesquisar aí na rede social aí, RM Studio, gestão de redes sociais, tráfego pago, identidade visual, entendeu? Essa galera que faz tudo. É verdade. Entendeu? Ou seja, você não precisa abandonar todos os seus compromissos com o cavalo, com não sei o quê, para poder você cuidar de rede social. Não é uma desculpa hoje. Hoje tem pessoas qualificadas e pouca gente sabe disso também, né? Tem muita gente qualificada trabalhando com isso e o custo nem é tão alto assim quanto as pessoas pensam, né? Verdade. É um custo justo. O medo, às vezes, paralisa a pessoa, né? Com certeza. E aí vai ver, às vezes não é isso. E outra coisa, quando você investe nas suas redes sociais, você pode curtir o seu evento em paz. Exatamente. Porque você sabe que tem alguém ali cuidando para você. Né? Aí tem o que grava e tem o que posta para você. Exatamente. Tem o que cuida. E não é só. Falando assim, parece ser meio esporádico, né? Mas não é não. Essas pessoas, né, igual aqui o pessoal do RM Studio, eles trabalham de forma estratégica. É consciente. Você não é só postar, é saber o que postar na hora certa, no momento certo, como tratar a sua imagem. Imagina, você é um fazendeiro lá no meio do mato, né? Só com um sinal de Wi-Fi lá conectado com o mundo, né? Mas você não tem uma boa imagem sua, não tem você não tem uma boa visibilidade, né? Essa galera que vai transforma isso em boa reputação, em credibilidade, através de um marketing estratégico, né? E é simples para a galera que entende, né? Eu também não domino muito essa área do marketing. Mas a gente sabe da necessidade. A gente sabe, né? É muito importante. É muito importante, com certeza. Então, gente, já fica aí também esse pensamento aí para a galera poder ficar ligada, porque a gente não precisa saber sobre tudo, mas a gente pode andar com aqueles que sabem sobre aquilo que a gente precisa. Se comunicar, né, Márcia? Se comunicar, verdade. Saber que você pode ir até aquele que entende daquele assunto que você precisa. Aí deixa eu te perguntar, a gente ainda falando sobre um pouco de polêmica, a gente que já levantou aqui essa especulação sobre as redes sociais da galera. Eu queria saber de você, o que você pensa sobre a inteligência artificial? Porque muitas pessoas ficam um pouco assustadas, ainda tem pessoas que acham estranho quando falam alguma coisa e o celular logo está lá, com aquela mesma imagem, uma propaganda de algo que você comentou de repente. Às vezes eu estou em casa conversando com a minha mãe, falo uma certa coisa, por exemplo, eu quero saber quanto está custando um chuveiro elétrico. E aí eu pego meu celular, tá lá um monte de
de propaganda de chuveiro elétrico. Então, as pessoas, às vezes, ainda se assustam, né, sobre isso. É a tal da inteligência artificial. Você acha que a sua profissão ela pode ser ameaçada pela inteligência artificial, Conrado? Você acha que, de alguma maneira, editores como você, fotógrafos, videomakers, comunicadores como eu, a gente pode estar sendo substituído pela inteligência artificial? Fala para mim. Então, é uma pergunta boa também. Só tem pergunta boa hoje aqui, né? Que bom, fico feliz. Mas é importante você Eu fiz o mencionar dever de isso. casa. É importante você mencionar isso porque tem muita gente mesmo desesperado, né? Pô, inteligência Tem artificial muita gente com medo. vai roubar o lugar do fotógrafo. Algumas profissões né? realmente. O designer vai perder trabalho e não sei o quê. Tem sempre essa questão. E não é de hoje que essas coisas acontecem, né? A gente tá hoje nesse hype, né, de inteligência artificial. Mas assim, eu entendo que a inteligência artificial ela é uma ferramenta que adiciona, né, ao nosso workflow ali, ao nosso trabalho. E não é uma coisa que vai dominar o mercado, até porque se você ver bem e entender bem, a inteligência artificial não trabalha sozinha. Não trabalha Ela precisa sozinha. de um comando, ela precisa de um contexto, né? Vamos falar assim, vamos primeiro defender a inteligência artificial antes de chegar onde eu quero chegar. Tá. Né? A inteligência artificial, ela é muito boa. Eu uso a inteligência artificial para muita coisa hoje em dia. ChatGPT ajuda a gente a elaborar roteiros, organizar, né, planilhas. Perfeito. Né? Então, é muito bom ter essa ferramenta, né? Gerar imagens de referência hoje em dia. Né? A gente tem essa facilidade justamente por causa da inteligência artificial. Mas o que a gente escuta muito por aí, o que desespera a galera, né, é justamente esse papo. Ah, mas a inteligência artificial vai roubar a vaga do fotógrafo, porque eu vou lá, coloca o meu rosto, né, na inteligência artificial lá, em algum site, né, de imagem, geração de imagem. Sim. E de repente tô lá, eu lá, posado, bonitão, roupa bonita, tudo certinho, e é o meu rosto mesmo, é bonito, né? Tudo bem. Nessa parte aí, o fotógrafo que não se cuidar, ó, veja bem, você que não se cuidar, você que não tiver totalmente focado na tua profissão, aí você vai perder mesmo. Você vai perder para a inteligência artificial. Mas agora vamos defender agora a nossa profissão. Agora eu quero ver. Vamos ver. Quero ver de onde como que você vai sair agora dessa. Pensa comigo, você tem fotos, né, geradas por inteligência artificial, certo? Sim, certo. Você vai fazer o seu aniversário, o seu casamento com inteligência artificial? Não. Não tem como. Não. Você vai gerar um casamento por inteligência artificial, imagens? Não. É verdade. Você vai contratar alguém para poder... Aquilo é real, tá acontecendo. Tá acontecendo, entendeu? Os personagens que estão ali, o lugar onde foi. Onde eu quero chegar com isso, Márcia? É verdade. Muita coisa muda, realmente. Muita coisa vai migrar para a inteligência artificial e você vai perder o controle disso. Mas a fotografia, ela não é só isso. A gente está muito em alta agora, né? A gente bota o rosto lá, aí tá uma foto bonita, você põe no perfil, top, bonito. Acabou. Mas a fotografia, ela não só gera uma imagem, ela documenta. É diferente. É verdade. Entendeu? A inteligência artificial, ela não documenta, ela te dá apenas uma imagem estática, né? sem contexto, não tem história ali. Agora, você acabou de casar, você acabou de contar uma história e a foto faz o quê? Ela registra o momento, o lugar, a pessoa, o parente, ou seja... A lágrima que escorreu no rosto. Que escorreu no dia. A fotografia verdadeira, ela tem o poder de fazer isso, de levar você para aquele momento. Assim como alguém tá lá no cavalo, né, cavalgando aí no momento que o cavalo de repente levantou as duas patas. Nossa, Márcia, tem muitas fotos que de vez em quando eu posto, não dá para postar tudo, né? Que a gente faz 300 fotos, 200 fotos na cavalgada, mas tem foto que eu olho assim e falo, nossa, essa foto aqui ficou tão bonita. Aí você fala assim... A bandeira da comitiva assim, meio que balançando assim, aí você olha você assim, pega na cena. Você olha assim, mas eu sou um coroa de chapéu montado num cavalo andando na estrada. Não. Aí você vai ver, esse coroa poético, aqui, né? esse coroa aqui, ele fez parte dos cavaleiros magiense do ano fundação. de 1900 e não sei o quê. Esse cara, tá vendo essa ruga aqui, essa cicatriz, isso aqui é história. Olha o jeito que ele monta. Isso aqui, aí a pessoa vai olhar aquela foto, uma foto que o filho tá lá. Daqui a 10 anos, como a gente estava falando anteriormente, daqui a 10 anos, essa pessoa não vai estar aqui. E o que vai trazer a memória dessa pessoa é uma fotografia, é o documento, né, que essa fotografia gera. Ela capta, ela não gera igual a inteligência artificial, né? Ela documenta. Então, fica marcado na história. E essa é uma coisa que a inteligência artificial nunca vai poder fazer.
Entendeu? Não tem como E uma chegar coisa nesse legal nível. que você ainda faz o uso do drone, né? Então você pega aquelas imagens lá do alto, O né? drone já é aquela, é uma outra perspectiva, né? Vamos colocar Uhum. assim. Eu costumo dizer que o drone, ele dá uma perspectiva de alto nível para o evento, principalmente cavalgada. Porque uma coisa é você ver a cavalgada aqui de frente, outra Uhum. coisa é você ver o contexto dela, que é o quê? Número. O drone, Verdade. ele dá a possibilidade de você fazer mostrar aqui, isso aqui é um cavalo, mas isso aqui é uma cavalgada, entendeu? Visto de cima, É isso você mesmo. entende o que está acontecendo e a emoção é maior, porque a gente sabe que um cavalo de frente, 4 cavalos, mas de cima é 100 cavalos, É né? Mostrando. verdade. Então não é só um capricho, né? Ah, vou Até botar um além do drone. que os nossos olhos alcançam, né? Exatamente. O drone, ele conta essa história, né? De grandeza. Ele tem esse poder de contar a história de grandeza de um É. evento, né? Então, Agora, para você não é uma tarefa fácil, né? Que você tem que gravar logo no começo, depois você tem que mandar o drone lá embaixo, gravar o que o pessoal tá chegando, de onde o isso pessoal tá aí. chegando. Eu Como é que costumo funciona isso, Conrado? Eu costumo fazer um planejamentozinho ali rápido ali. Ah, E a primeira coisa que eu faço é procurar alguém que saiba do percurso, é né? isso. Alguém que saiba do percurso e tem uma moto, no mínimo Porque uma senão moto. o drone pode ir Não, não, o não drone ele vai se até 10 perder. quilômetros de Ah, tá. distância de boa, tranquilo, Ah, né? Se então não tiver tá. interferência, a distância vai grande. Só que o problema não é só a distância que ele vai, eu preciso também ter o controle do que eu tô filmando. E nada melhor do que Verdade. ele mais perto de mim. O que que eu faço? Eu pego esse camarada que sabe o percurso da cavalgada, Hum. subo na moto com ele e a gente passa a cavalgada Ah, alguns isso é metros, importante, né, então, à passar pela frente. Aí a gente cavalgada. olha assim, pô, lugar legal. Aconteceu isso na cavalgada da Nós da Roça, né, Aham. que teve as Indomáveis também lá em Cachoeira do Macacu. Ah, Um que abraço lá pra legal. galera lá de Cachoeira de Um Macacu. abraço, pessoal de Uma Macacu, de Cachoeira de Macacu. Como é que foi muito isso top. aí? Rejane, um abraço, Rejane. Obrigado pelo convite, tá? E assim, Que essa legal. cavalgada foi uma das maiores, mais bonitas que eu já vi, né? E eles me deram essa possibilidade. Aí tá a importância que a gente falou anteriormente da Aham, organização, né? certo. Eu cheguei lá e falei: tem alguém com uma moto aí para ajudar? Eles correram atrás lá, não, tem esse rapaz aqui, pode falar com ele. E o rapaz me ajudou, mas foi muito educado, a gente se comunicou muito bem ali e tal. Aham. Eu não conheço Cachoeira de Macacu, ele conhece, então ele que manda o lugar. Eu falei: tem um lugar bonito que essa cavalgada vai passar? Tem. Vamos para lá agora. Aí fizemos umas Que tomadas coisa ali de linda. saída, né? Depois você Aham. assiste lá no YouTube lá, Nós da É, Roça, nós da cavalgada. roça. Lindo, lindo. Tá, Aí vou ver. fomos lá pra frente, um lugar top que ele conhecia, e eu falei: não, Sim. vai ser aqui mesmo. Aí lá eu já subi o drone, quando o drone tava subindo, a cavalgada tava passando, aí gerou aquelas Delícia. imagens, né, que Eita. gera contexto, que faz sentido para Então aquilo, é né? importante eles colocarem uma moto, seria o ideal, né? De preferência, seria Né? muito bom. Para a sua Porque a disposição, moto, os porque a moto, contratantes. porque a moto ela consegue passar entre os cavalos. O carro, ele Uhum. toma o espaço de uma pista. E a cavalgada, geralmente, obrigatoriamente, ela deveria ir em uma mão da pista. Ela, Sim, ela só pode fechar uma mão. Para que o carro que venha na contramão, claro, é. ele tenha como passar e fique mais Uhum. seguro, tal. Então, Sim. o locutor, né, ele tem esse papel de ficar sempre ali Isso aí é importante o papel do orientando. locutor, Galera, né? fica aqui do lado, ocupem um lado da pista, né? Sempre falando desses Legal. detalhes. E essa organização é que faz isso funcionar assim, de forma bem dinâmica. Uhum. Quando tem, mas não é todo mundo que consegue trazer essa organização, não. É, mas vão, aos pouquinhos as pessoas vão se conscientizando, porque esse canal, ele é um canal que ele visa, por falarmos de comunicação, ele visa trazer informação, conscientização e também criar um alerta para a sua área de atuação. Às vezes algo que a gente está falando aqui, de maneira espontânea, pode dar um clique na sua cabeça e você pensar: poxa, eu posso melhorar o meu negócio. Aquilo que eu estou fazendo, talvez os resultados que eu não estou tendo é fruto de alguma coisa que eu ainda não sei. E se você ainda não sabe, acompanhe aqui no nosso canal, porque você vai ter assuntos diversos com pessoas de extrema relevância que dominam sobre o assunto. Como eu falei, são pessoas apaixonadas por aquilo que fazem e por isso têm ótimos resultados. Então fica com a gente que você vai saber mais sobre isso e talvez sobre o seu próprio negócio. Talvez o dinheiro que está faltando no teu bolso é fruto de alguma coisa que você ainda não sabe. Conrado, fala aqui comigo uma coisa. Você falou sobre cavalgada mais emocionante, mas tem também a cavalgada que ela foi a maior, grande, volumosa. Cita aí uma cavalgada que você tenha participado, que você sentiu que ela era, poxa, grande mesmo, que você ficou surpreso. Então, hoje em dia, né, assim, eu vou falar do que eu, né, estive presente. Uhum, Tem muitas cavalgadas grandes aí, bem maiores, né, e tal, mas dentro uhum, do contexto ali do que eu já pude registrar, das maiores cavalgadas que eu já consegui registrar, assim, que ficou boa, top mesmo, organizada, uhum. foi a cavalgada da galera
Galera do Valmir, né? A Cavalgada da Independência. Lembrei. Independência, galera Grande da Valmir. Independência, grande Valmir. Um abraço aí pro Valmir, Felipe Berranteiro, Stephanie Moreira, né? Galera Stephanie top. Moreira. Inclusive, Stephanie Moreira, você tem um convite para vir aqui abrir a porteira, porque nós vamos também começar a entrevistar os cantores de cavalgada, sabia, Conrado? Pô, vai ser Vai top, ser legal, hein? A gente está entrevistando as comitivas e a gente quer começar a mesclar aqui no nosso canal a entrevista com a galera que faz a música acontecer. E sem vocês, esses eventos não acontecem, não é? Sem as bandas. Então, eu senti o desejo de convidar a Stephanie Moreira. Vem aqui, a gente tem muito papo para falar com você. Com e aí, certeza. conta aí. Então, aí a cavalgada do Valmir, né? Da galera da Cavalgada da Independência, né? Foi uma das maiores que eu já registrei. E seguido dessa cavalgada Nós da Roça, né? Lá em Cachoeira de Macacu também, que foi muito bonita. Cavalgada grande também. É muito emocionante, né? É muito bom ver a galera assim entrosada mesmo, né? Um compromisso de fazer. Uma coisa te interrompendo um minuto. Sabe que uma coisa que eu reparei? Os meninos que estiveram aqui contando, né, do Clube dos Cavaleiros Magienses, eles estavam falando que as pessoas abrem a porta da casa deles para acolher essas comitivas, né? Para deixar eles tomarem, os cavalos tomar água, para eles fazer de repente um acampamento. Achei isso tão bonito. Pessoas que às vezes nunca viram eles. Então, assim, você vê como que é de respeito, é de valor. Essa prática. Você mencionou isso aí, isso é que gera, que passa a credibilidade para esse pessoal dos Cavaleiros Magienses, porque a cavalgada deles não é igual às outras, né? Renatinho mencionou aqui, eu tava assistindo, eu gosto muito do Renatinho falando. Você assistiu? Nossa, gostei muito. O Renatinho, né? Tem credibilidade, né, para falar de cavalgada. Quem sou eu para falar de cavalgada aqui depois do Renatinho, fica né? até com vergonha de falar. Fica até sem jeito de falar, porque Renatinho domina mesmo o assunto. Que entende. Mas a cavalgada deles é diferenciada. As cavalgadas tradicionais da nossa área, né, ela dá uma volta num quarteirão, dá uma volta em tal lugar e retorna. A cavalgada deles, ela é uma cavalgada que dura dias, né? Pois é, e é uma tradição de anos, né? Que vem passando assim de geração em geração, e eles conseguem passar, tem um percurso bem longo, né? De dias, né? E eles vão passando e as pessoas vão sendo receptivas com eles nesse caminho, né? Com alimentação, né? Com suporte, tal, né? E isso é muito, muito legal. Isso é uma cavalgada diferenciada, né? Vamos respeitar. Por isso a importância da gente registrar esse documentário aí, contar essa história aí. Nossa, eu não vejo completa. a hora, Conrado. Faça mesmo. Tem que ter, tem que porque contar. É importante, precisa contar. Eu queria saber o seguinte também. Além dessa questão que a gente está mencionando aqui sobre a motivação que te leva a seguir essa sua jornada dentro da cavalgada, das comitivas, qual é o seu maior desafio quando você, por exemplo, assim, você vai fazer uma cavalgada que seja longe, que não seja perto da tua casa? Quais os desafios que você enfrenta para atender, por exemplo, uma cavalgada lá na Preta Moraes, por exemplo, se você tiver que ir longe, distante, qual é a logística melhor para que isso possa acontecer? Você atender aquele cliente de cavalgadas distantes, que você faz um excelente trabalho. Então, naturalmente, você não vai ficar sempre por perto, você vai precisar fazer alguns atendimentos mais distantes. Qual é o desafio maior que você enfrenta? Então, o desafio maior, sem sombra de dúvida, é a questão do orçamento, né? As pessoas às vezes não entendem que, dependendo da distância que você tem que ir, você tem um custo a mais também de transporte, né? Um custo que você precisa cobrar para você chegar lá, né? Pela distância, né? E a recomendação que sempre que eu falo é essa: você primeiro tem que saber se é vantagem para você me levar devido à distância primeiro, né? Pensa na distância, depois você pensa na qualidade. Qualidade a gente vai entregar, com certeza, não tem, sem sombra de dúvida. Mas a distância também é importante, porque além da qualidade, a gente também precisa chegar até o lugar, né? E chegando até o lugar, o segundo desafio é realmente entender qual é a programação, como é que vai funcionar, o que vai acontecer, que hora que vai sair a cavalgada. Tem organizadores que nem mencionam pra gente fica ali de plantão aguardando, mas mesmo assim às vezes a gente perde o momento em que vai sair a cavalgada, porque tecnicamente é muito importante você saber quando vai sair a cavalgada, para você escolher se vai começar lá com um drone, por exemplo. O drone, ele não liga de cara e já sai voando, e você tem que ligar ele tem que pegar um sinal de satélite, né, estabilizar ali para depois a gente botar ele no alto com segurança. E se a gente não tiver assim,
Conrado, vai sair daqui a 2 minutos a cavalgada. Prepara aí. Se não tiver esse toque, a gente perde a saída, que é um momento importante. Né? Esse é um outro desafio também. É um desafio também. É um desafio. Mesmo a gente perguntando, né? O papel meu é perguntar. Minha obrigação é chegar lá e tal, perguntar. As pessoas ficam muito perdidas. Aí voltamos de novo na tecla da organização. Por que as pessoas ficam tão perdidas? Porque elas não delegaram as pessoas certas para as tarefas certas. Gente, mas a cavalgada vai ser de ano em ano. De um ano para o outro. Pois é. Uma dica que eu dou. Faça uma fichinha, escreva todos os problemas, todas as complicações que você encontrou esse ano e já deixa planejado para o ano que vem. Olha, fico de olho nesses pontos que foram os que não deram certo, né, Conrado? Se você é o chefe, o organizador principal da cavalgada, você delega pessoas bota alguém que é bom na anotação, fazer, né? Exatamente, para anotar. Não sabe escrever, pede alguém para anotar. O importante é organizar. Se não organizar, por que organizar? Para o fotógrafo ficar confortável? Não tem nada a ver com isso. É para o melhor resultado, a gente alcançar o melhor resultado. A pessoa tem que entender isso. A gente não está ali para ficar confortável. A gente está ali para entregar o melhor resultado. O melhor para eles. A melhor imagem. Porque além do evento ser deles, o meu nome também vai estar ali. Então é uma obrigação minha também, um interesse meu também. Que fique com qualidade. Eu nunca vou trabalhar numa coisa pensando em fazer uma coisa ruim, porque é o meu nome. Quando alguém perguntar quem é que fez isso aqui, foi o Conrado. Mas ficou muito ruim. Vai pegar mal, né? Vai pegar mal. Então, é meu interesse também entregar um bom resultado, entendeu? E as pessoas têm que ter essa consciência. Não pensa no gasto, não. Pensa no benefício. Pensa que é um investimento, né? Um investimento, entendeu? Ô, Conrado, você também tem uma forte presença de produção no conteúdos para empresas, né? Sim, sim. E aí você presta serviços para médicos, advogados, né? Você também faz trabalhos de toda maneira no setor corporativo. Quais são os desafios para essa área? Já não falando mais da cavalgada, mas para trabalhar para médicos, advogados e para empresas, como eu sei que você faz um excelente trabalho com empresas. Obrigado. E como que você lida com isso? Qual é o desafio? Então, pouca gente sabe, né, que eu trabalho nessa parte corporativa também. Eu trabalho muito com evento, então as pessoas acabam não conhecendo muito o lado pensa corporativo. Que é só desse lado. Pensa que é só esse, né? Mas eu trabalho muito, gosto muito também dessa área, né? É uma área muito importante. E o maior desafio nessa área é justamente fazer o empreendedor entender que ele precisa ter uma boa imagem. Parece papo de vendedor na hora, assim, né? Pô, o cara tá querendo me vender fotografia. Mas um empreendedor com uma boa imagem, porque tem um conteúdo que eu posto no meu Instagram, ele fala sobre isso. A sua imagem é a capa do seu livro. É verdade. As pessoas vão te julgar pela capa mesmo. A rede social é assim, a internet é assim. Jeito. Eles te julgam pelo que você aparenta, né? Se você tem uma boa fotografia ali, você já começou bem. Né? Independente se o seu trabalho não é tão bom quanto a sua imagem. Mas se você tem uma boa fotografia, você já começou bem. As pessoas já vão interessar pelo seu conteúdo, pelo seu produto, pela sua empresa, porque você está se apresentando de forma boa. Né? O segundo desafio é a pessoa ter a questão da comunicação prévia. Né? A pessoa quer fazer tudo de forma automática, ou copiar um outro empreendedor que fez algo parecido, ou copiar alguma tendência da rede social, alguma trend. Então eu penso assim, poxa, cara, você vai pagar R$3.000 em uma produção de conteúdo, né? E você quer imitar uma trend. Você vai gastar esse dinheiro só para imitar uma trend, para você fazer um engajamento no Instagram, sem consciência. É isso mesmo que você quer? Não, tudo bem, se é isso que você quer. Mas aí tem que pagar o preço, né? Exatamente, mas imagina só, né? Você ter um conteúdo consciente, né? Você ter um tráfego pago consciente embutido ali naquele. Imagina você ter uma estrutura pensada, né? Uma coisa igual, assim, eu sou um péssimo vendedor, sempre falo isso. Mas por quê? Por que eu sou um péssimo vendedor? Porque eu falo pro cliente assim: rapaz, você vai fazer o que com esse vídeo? Você quer fazer um vídeo de alta qualidade, você quer drone, você quer foto, vai ficar maravilhoso. Mas o que você vai fazer com isso? Você vai postar no grupo da família? Você vai postar aqui na sua rede social, tem paradinha? Tem que ser muito honesto, né? Aí que entra a questão do tráfego pago, aí que entra a gestão de marketing, gestão de redes sociais. Tem que falar a verdade, olha, não vai ter o alcance não que adianta, você deseja. Márcia, não adianta. Vamos fazer uma coisa muito bonita, mas não vai chegar onde você quer. O alcance não chega. Eu posso perguntar aqui pro Drico aqui, ó, que tá aqui atrás da câmera aqui, ó, especialista em tráfego pago, gestão de redes sociais, né? Aqui eu recomendo, tá? Uma das melhores pessoas que você pode contratar para fazer esse tipo de trabalho é isso. É um trabalho consciente. O que você vai gastar R$3.000, R$2.000, R$1.000 num projeto desse tamanho
para soltar aleatoriamente na rede social, Não sem pode. contratar um profissional desse para poder fazer esse tipo Não de trabalho. pode, É um trabalho perder que você dinheiro. é perder dinheiro, entendeu? Então acho que o desafio hoje, respondendo a sua pergunta, é fazer esse empreendedor entender a necessidade disso. Aí, a pessoa vê muito como custo. Ah, é gasto, é gasto. Eu tenho tanto gasto, não sei o quê. Pois é, mas se você não tiver aonde repor esse gasto, você vai só gastar. Aí Se vai você ser não gasto mesmo. Aí é gasto mesmo, porque você não investe Não em é imagem, investimento. não investe em reputação, credibilidade. Você precisa melhorar a sua imagem também. Você falou até, inclusive, tem um reel seu no Instagram que fala sobre a imagem e posicionamento profissional, né? E aí você acha que todo mundo acaba achando que pode ser um filmmaker. Todo mundo acha porque tem um celular legal, né? De repente pensa que todo mundo pode produzir esse conteúdo, né? Mas aí, na verdade, não é bem assim. Duas respostas, sim e não. Né? Vou explicar. Por que todo mundo pode ser? Porque hoje em dia o celular, né? A pessoa às vezes discrimina muito isso aqui. Né? Um aparelho, um iPhone, hoje em dia, você chega para poder fazer um trabalho com esse aparelho, muita gente discrimina, né? Ah, o cara vai filmar com um iPhone, eu tenho um iPhone melhor que o dele, ele não vai ficar mais resultado. Né? E a pessoa às vezes acha também que contratando alguém com uma câmera de 35 mil reais, uma FX3, uma FX30, né? Top, né? Ele vai ter uma top de linha aí qualquer, da Blackmagic, né? Sim. Se ele contratar alguém com isso, ele vai estar bem respaldado. Também é um outro extremo, entendeu? Que não bate muito. Você pode ter um bom resultado com esse aparelho aqui e pode também ter um mau resultado com um equipamento top de linha, high ticket ali, entendeu? Então, o que conta realmente é o profissional atrás do aparelho que está sendo usado. É como a gente entendeu? fala que na inteligência artificial, a inteligência atrás da inteligência. Atrás da inteligência. Outro dia eu assisti um especialista falando, não lembro o nome dele agora, mas ele falou que a inteligência artificial, ela, na verdade, ela não é inteligente, ela é burra. Né? É só um nome que é inteligência artificial, mas ela é burra, porque ela não pensa por si. Não. Ela precisa ser guiada em todos os contextos, entendeu? Então as pessoas pensam que tem que colocar detalhes ali para ela poder contextualizar. A gente está muito longe ainda da inteligência, da singularidade, né? O pessoal fala que vai chegar um tempo que a inteligência artificial vai se tornar uma singularidade e ela vai pensar por si só. Mas até chegar nessa utopia, tem muito chão pela frente ainda. Muito chão. Nossos netos vão nascer, porque envolve muita coisa, tem muita coisa para acontecer para chegar nesse nível. Mas até lá, a inteligência artificial é uma ferramenta e as pessoas precisam entender isso. É verdade. Né? E fechando o contexto do desafio, né, do empreendedor. Você encontra assim um bom resultado aqui e um mau resultado no equipamento top de linha. Em compensação, você também pode produzir conteúdo para você mesmo, igual você faz com o seu celular ali, um story, né? Se você tiver Hoje mesmo, antes de entrar no ar, eu fiz alguns stories. Eu não vejo nada de errado um empreendedor, um empresário, pegar o próprio celular e se filmar, falar dos seus negócios, da sua empresa e tal. O que eu defendo é o seguinte, se você é um empreendedor e gosta de manter a sua imagem intacta, você precisa pelo menos entender, né, o que você está fazendo. Você precisa fazer, mesmo que seja com o celular ali na mão, né? Hoje em dia está muito em alta. Tem que ser estratégico, né? Hoje em dia está conteúdo lo-fi, né, que a gente chama, né? Tá muito em alta esse conteúdo mais minimalista, né? Você fala com uma parede limpa mesmo, com uma mesinha de escritório e tal, leve, uma conversa casual. Não tem problema nenhum fazer isso, né? Você não precisa fazer uma baita de uma superprodução para comunicar algo simples, né? Então, eu acredito que você pode sim fazer. O que eu defendo, no caso do empreendedorismo, do empresário, é que ele precisa ter uma consciência do que está fazendo. Aí que entra uma orientação de uma comunicadora, uma orientação, por exemplo, do pessoal aqui do Drico, né, do RM Studio, uma orientação estratégica de marketing. A partir daí ele consegue sim criar o próprio conteúdo com uma orientação de profissional. Ele não precisa ficar simplesmente soltando coisas ao vento, falando às vezes um pouco de besteira também, que às vezes sem querer a gente fala uma besteirinha, fala algo errado, né? Tem gente que tem medo de ser cancelado por alguma fala, né? Trata um produto de forma errada, né? Trata um cliente de forma errada por falar uma coisa errada. Hoje em dia a gente tem as pessoas são muito sensíveis com certos conteúdos. Você não pode falar certos tipos de palavras. Né? Então, isso tudo você tem que ter em mente, dependendo do público que você quer alcançar. E também, né, claro, se essa é a sua preocupação. Porque tem gente também que não tá nem aí pra nada, né? Só que faz o conteúdo mesmo e fica mirando mais só no engajamento. Porque quem vem no engajamento dessas pessoas, que falam o que quer, do jeito que quer mesmo, são os haters, né? E também dá engajamento. Então tem gente que faz isso consciente. Ela cria uma polêmica no produto, cria uma polêmica para ele mesmo e atrai
né? Uma estratégia. A gente acha que isso aí é rebeldia. Não, isso também é estratégia. Uhum. É aquela pessoa que tem o arquétipo do rebelde, né? Que o pessoal chama, né? Isso. Ele cria uma polêmica e ele Mas atrai pessoas para né? briga, intencional. Ele atrai pessoas para briga. Se você tiver sangue frio e tiver cabeça, né, para aturar toda aquela galera, vai em frente. Mas eu defendo, no caso do empreendedorismo, eu defendo o conteúdo consciente, o conteúdo bem elaborado, mesmo que seja um conteúdo simples, mas que seja um conteúdo consciente, pensado, né? Pensado e com estratégia. A partir daí você faz o que você quiser, usa sua criatividade, faz trend, faz o que você quiser, mas pensando no que você está fazendo. A partir daí, só alegria. Ah, que coisa boa, é isso aí. Então, gente, a gente tem que pensar um pouco sobre aonde a gente quer chegar. Na verdade, tem uma frase de um filme chamado Alice no País das Maravilhas, que fala assim, que o gato chega para Alice e fala, a Alice fala pro gato, ô gato, eu queria saber onde é que ela queria saber para onde era o caminho, por onde ela teria que ir, para onde ela tinha que ir. E ele fala para ela, mas aonde você quer chegar? Ela fala assim, eu não sei. Aí ele falou, minha cara, se você não sabe aonde você quer ir, aonde você quer chegar, então qualquer caminho serve. Então, na verdade, para tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa primeiramente definir quais são os nossos objetivos, aonde exatamente a gente quer chegar. Porque quando você sabe exatamente aonde você quer chegar, você consegue tratar de escolher as estratégias melhores para que vão te levar para aquele objetivo. Então é meio que isso, né? A gente está falando sobre, muito bom, sobre essa questão de rede social. Ótimo então, exemplo. assim, a gente se coloca nas redes sociais de uma maneira que de como você quer ser visto. Exatamente. Então, como você quer ser visto, e o que você falou bem, né? Aonde você quer chegar também. E aonde você quer chegar. Você não precisa estar lá já, mas se você já enxerga lá, você já pode começar a se comportar como se estivesse lá, né? Isso aí. Muito bem colocado. Porque, aí. Na verdade, o nosso caminho, o nosso caminhar, ele precisa todas as nossas intenções, todas as nossas ações, elas devem estar culminando naquele nosso local de desejo, né? Naquele mar azul. Tem que ser racional. Racional, né? No lugar onde você quer chegar. Ali, levar... Precisa ser intencional. Isso aí. Você tem alguma referência de pessoas que fazem vídeos bacanas que você fala, olha, isso aqui... Algum trabalho de filmmaker que faz o que você faz, que você fala, olha, isso aqui eu acho bacana, eu me inspiro. Conheço muita gente boa e me inspirei muita gente boa. Acho que o que forma a gente ter referências, né? Eu gosto muito do Daniel Marvel, né? Eu acho muito legal a forma que ele trata, né? O audiovisual com um respeito muito grande, né? Eu não vou lembrar de todo mundo agora aqui, mas eu acho que Guilherme Coelho também, ele traz uma cara diferenciada pro audiovisual mais jovem, mais VFX, assim, né? Eu curto muito também. E deixa eu ver se eu lembro mais alguém aqui. Na hora, muita assim, gente, muita né? gente. Mas que a gente é sempre bom. Por que eu tô te perguntando isso? Porque a gente sabe que pra gente chegar a algum lugar, a gente não vai sozinho. É igual aqui, nós temos aqui toda uma equipe por trás. Aqui vocês estão assistindo, vocês veem eu e o Conrado. Mas por trás desse trabalho, existe toda uma galera que está dedicando todo o tempo para fazer o melhor para vocês. Então, todo esse conteúdo que ele é trabalhado, que ele é trazido aqui, ele é pensado, ele é planejado. A gente desliga as câmeras e volta para o trabalho, porque a gente quer entregar um conteúdo de qualidade para vocês. Então, todo o roteiro, todo o conteúdo que é falado, quem são as pessoas que a gente quer entrevistar, quem são as pessoas que a gente quer ouvir e que a gente acredita que você que está aí do outro lado quer ouvir também. Então, tudo isso é pensado e é estratégico. Então, por isso é importante a gente saber com quem a gente se inspira. Né? Quem são as pessoas que a gente gosta de sentar junto, que sentar à mesa, com quem a gente quer nos ambientar. E aí, falando de ambiência, a gente entende que a cavalgada ela é um lugar onde as pessoas elas estão muito... elas sempre se envolvem, as comitivas elas estão sempre juntas, né? Eles têm o repasse deles, né? Que são momentos que eles se encontram para trocar essas informações, para falar da vida, falar das coisas que eles fizeram nas comitivas deles, falar dos eventos. Então, são momentos que a gente se senta com pessoas iguais, né? Iguais a gente, de pessoas que a gente admira, que a gente quer estar junto. Língua. É isso. É o mesmo assunto. Mesmo assunto. Então, assim, você precisa andar junto com aqueles que você admira. Porque a gente não vai ter resultados melhores se a gente andar com pessoas que não têm os resultados que a gente almeja. Tem que ter uma referência. Tem que ter referência. Tem que ter uma base. Não, a pessoa que fala que não tem referência, que eu criou, sou bom, criou a roda, né? Eu acho que ninguém cria a roda. Você tem que ter uma base, uma referência. Tem que respeitar quem estava atrás, tem que respeitar, quem estava ali, tem que fez antes. E uma coisa que eu faço muito, assim, né? Não é querendo, não é arrogância, mas eu gosto muito de pegar
o bom de cada um. Eu gosto de ver tudo que aparece. Eu também gosto. Gosto de observar tudo, gosto de aprender tudo também. E depois saber se realmente isso é bom. Porque você aprendendo até o que é ruim, às vezes também, você claro, sabe. Você aprende o que não fazer. Você sabe o que não fazer, entendeu? Lógico. Então você tem que ter o saco, minha mãe costumava falar, um saco furado e um saco bom. As coisas boas você bota no saco bom e o saco ruim você bota no saco furado. Né? As coisas que você não quer, você joga lá no saco furado. E é assim que a gente aprende. Não tenho vergonha de falar que eu aprendi com fulano, que eu aprendi com ciclano. Também. E essa minha referência, isso aqui, eu me espelho muito nisso aqui. E o meu objetivo é chegar no nível do fulano, do ciclano, entendeu? Tem que ter isso, porque senão você não cresce. Senão não cresce. E você já teve algum trabalho que você falou assim, esse aqui eu não gostei de ter feito, não quero fazer mais não. Ou então, esse tipo de trabalho eu não faço. Tem trabalho que você não pega? Tem. A maior parte dos trabalhos que eu pego, que eu falo assim, isso aqui eu não faço mais, é por causa do cliente. Vamos botar assim, entendeu? Sim. É o tratamento do cliente, né? A gente costuma ser muito educado. Você é muito educado, você eu me esforço bastante, eu me esforço. Você é mesmo. Então, quando a gente chega e não é recíproco, né? Você é profissional. Fato, não tem como fugir. Sim. Você trabalha, você entrega para a pessoa o que ela quer fazer e o que ela precisa, né? Acabou, mas aí você pensa assim, não, essa pessoa aqui não é uma pessoa que eu quero, entendeu? Manter não sempre um contato, de fazer de novo. Porque acaba sendo tóxico, acaba tirando. Outra questão é a pessoa que não entende o valor da estratégia, do que está sendo feito, né? O sentido do que está sendo feito. Eu fiz um trabalho no final do ano passado que a gente, primeira coisa que eu pedi, né? Esse é um cliente importante, um cliente grande, né? E eu pedi para ele que a gente precisava pelo menos de uma horinha para conversar e alinhar as dores da empresa dele, né? O que ele precisa, o que a empresa dele precisa, para a gente valorizar isso e tentar trazer para o público dele, né? Alcançar o público dele, corrigir, né? Com as informações o que a empresa precisa e trazer mais informações, destacar os produtos que ele tem de melhor, tal. É para isso que serve o briefing ali, né? Para a gente conversar, alinhar tudo. E ele não topou fazer isso, né? Ele não achou desnecessário. Achou desnecessário, tal. Aí eu já me preocupou, mas eu fui assim mesmo no dia. Chegamos lá e encontramos um ambiente de... Não vou falar... um pouco hostil, né? Não vou falar o que era, porque senão vai entregar também. A gente tem que ser profissional, não vamos entregar ninguém, mas a gente encontrou um ambiente totalmente desfavorável, assim, para trabalhar. Para poder trabalhar a imagem dele. A minha preocupação é mais que está sendo visto, lógico, né? Visto. E eu cheguei e falei assim, não foi isso que eu imaginei, entendeu? Aí a gente tenta novamente, em cima ali na hora, elaborar algo para ficar bom. Márcia, ficou bom? Ficou maravilhoso. Mas poderia ter ficado melhor, entendeu? Poderia ser intencional. Não ficou intencional, essa é a palavra. Não ficou, entendeu? Intencional. Gente, aprenda uma coisa, o improviso não leva ninguém à excelência. Exatamente. Né? Entendeu? Não então, leva. Assim, uma coisa é você fazer algo bonito. É bom para quem? Para quem edita. É bom para quem filma, né? Pô, onde eu pegar esse vídeo e mostrar, a pessoa fala, caraca, que lindo, esse drone passando aqui, mostrando a localização. Olha só, o drone entrando pela janela da empresa e filmando lá dentro, que bonito, legal. Legal para mim que fiz o trabalho. Mas o foco do meu trabalho não é dessa forma, é fazer a sua empresa vender mais, ganhar mais, então tem que ser pensado. E infelizmente esse cliente ele não enxergou isso. Aí pediu para trocar a música, aí eu falei, não, trocar a música é normal, né? Todo cliente pede para trocar a música. Mas a música que ele pediu não tinha contexto com a categoria de trabalho. Entendeu? Isso é uma coisa também muito importante. Entendeu? Pô, uma coisa é o que eu gosto, Márcia. Eu gosto de rock, né? Eu sou um fã de rock. Não significa que eu vou para cavalgada e vou colocar música de rock numa festa de cavalgada. Já pensou se eu for fazer isso? Não, eu gosto de rock, acho muito bonito o Queen. Eu vou botar Queen na cavalgada. Entendeu? É um gosto meu. Não faz sentido, porque eu tô fazendo para mim. Mas quando a gente empreende, quando a gente trabalha de forma consciente, a gente tem que pensar no público. A empresa, quem manda na nossa empresa é o seu público. O que seu público precisa ouvir? Isso né? mesmo. E é uma música muito importante, porque ela ambienta o conteúdo, ela dá propósito também. Claro, traz música propósito. é extremamente importante. Não é só batida, né? As pessoas têm que entender isso. Se você não entende isso, presta atenção aí, você aí. Se você não entende o que uma música faz num vídeo, você precisa confiar no seu produtor audiovisual. Você precisa confiar no videomaker. Você precisa confiar na pessoa que está fazendo. Porque essa pessoa entende. O profissional, de verdade, ele entende a música correta, ele entende a música que ambienta com o conteúdo, né? Isso aí. Não é só modinha, não é só gosto pessoal, né? Isso é o mesmo. gosto do público, é o gosto que vende, o gosto que atrai atenção. Porque, gente, né? não basta você ser, você tem que
parecer ser. Exatamente. Então, se você está na internet, se você está fazendo, se você quer mostrar alguma coisa do que você faz bem, você precisa confiar nos profissionais que você contratou e realmente deixar que eles façam o seu trabalho da melhor maneira. Exatamente. Né? E assim, acontece de você não entender e achar que tá ruim. Aí que entra a questão da conversa, da comunicação, do briefing antes, né? É o momento de você tirar todas as suas dúvidas. O briefing, ele tem o poder de dar até quantas tomadas vai precisar para fazer o vídeo. Tem que conversar, gente. Por isso que esse canal ele é tão importante. E eu sou apaixonada pelo Comunicast, é por isso. Porque a comunicação, ela move o mundo. Se você não se comunica, já dizia o Chacrinha, quem não se comunica... se trumbica. Exatamente. Você não se comunicando, você perde dinheiro, você perde negociações, porque as negociações elas são feitas com uma boa conversa. Você perde amigos, porque você se relacionando com as pessoas através de uma comunicação assertiva, você mantém amizades, mantém relacionamentos muito duradouros. E também numa situação como essa, uma comunicação assertiva dentro de um planejamento, ele é fundamental porque ele pode fadar o seu negócio, o seu evento, a sua festa, o que você estiver produzindo, ao fracasso. Agora, se você conversa, se você consegue se reunir com a pessoa que está ali diante de você para trazer soluções e você consegue entender o que ele quer dizer, ter um diálogo aberto, com propostas claras, com objetivos bem estabelecidos e com estratégias que já foram validadas pelo profissional, aí você tem todo o sucesso já na sua mão, é só realizar e mandar fazer, né? E reforçando, Márcia, né? O bom profissional, ele não é o com o melhor equipamento, com a maior estrutura. Porque estrutura é dinheiro, não é conhecimento. Sim, agora, conhecimento é o que tem muito mais valor. Então, é importante a conversa antes também para isso. Você entender quem está contratando. Isso, né? Uma para coisa ver se o profissional entende mesmo, se ele vale a pena. Se ele realmente vai tirar as suas dores da empresa ali, vai realmente ajudar a resolver. Né? Não faz milagre, né? Igual eu falei, sozinho não faz milagre. Vídeo sozinho não faz milagre. Tem que ter uma gestão. Tem que ter um tráfego, tem que ter um controle ali. Não adianta, senão é jogar no escuro. Né? Não é um vídeo bonito que vende, né? É uma estratégia. É uma estratégia. Entendeu? O vídeo é uma ferramenta que agrega a uma estratégia. A gente uma sabe boa fotografia. Que é muito difícil, às vezes, a pessoa que não entende, não sabe do assunto, fica meio perdido. Não, internet, né? É um mundo de informações, a gente sabe disso. É normal. É normal. Mas precisa confiar no profissional. Precisa. Imagina você, vai fazer uma fotografia, né? Vamos fazer suas fotos um dia desse. Né? Mas imagina você vai fazer uma foto de imagem profissional. Vamos colocar aqui um médico, né? Precisa de uma foto profissional, fato. Né? E ele se apresenta de camiseta, de regata. Por quê? Porque ele é assim, ele é legal. Mas cabe para um médico fazer uma foto profissional de regata? Não cabe. Não então, cabe, não. A orientação do profissional cabe aí. Olha só, doutor, precisamos colocar você nesse ambiente tal, clínico, esse ambiente aqui de médico, né? Precisamos colocar esse tipo de roupa aqui no senhor só tem? Não, tu aluga, compra uma, faz, entendeu? Você está saindo da faculdade agora, precisa criar uma reputação, uma credibilidade, você primeiro precisa escutar quem já vem fazendo isso há um tempo, né? Você é um advogado, você tem uma reputação a zelar, uma credibilidade para passar. E é engraçado, porque também, voltando a dizer, é intencional. A roupa que você veste, aquilo que você usa, ela está comunicando uma imagem. Com certeza. E muitas pessoas não entendem isso. A capa do livro. É a capa do livro, não tem como, né? O conteúdo começa ali. As pessoas vão julgar você pela capa, não tem jeito, né? A rede social é isso aí. É isso. E aí eu queria entender de você, nesse contexto que a gente está falando sobre clientes que às vezes não aceitam alguma sugestão, qual foi o pior pedido que um cliente já fez para você e que você falou, caramba, me colocou em situações, em calças justas, né? A gente fala para as mulheres em saias justas, que tenha te colocado em calças justas. Você falou, poxa, esse pedido foi difícil. Por exemplo, eu quero colocar um dinossauro voador atrás de mim. Do nada, cismou e falou, eu quero. Quero por quê? Igual minha filha fala, tem uma filha adolescente que ela fala, por quê? Porque sim. Ai, né? meu Deus. O que você faz numa situação como essa? Olha, é complicado, né? Tem uma galera que pega pesado, né? Nos pedidos, não tem? Noiva é um negócio, hein? Vou te falar. Noiva quer resolver a vida dela eu tava trabalhando num evento, vou contar, hein? Vou contar, agora já era. Você perguntou, vou contar. Pode contar, aqui é papo reto. Eu tava trabalhando num evento, né? E o rapaz ofereceu pra mim R$100 pra poder eu filmar a esposa dele, ou ex-mulher, não sei, tava num evento, e ele queria que eu ir lá, filmasse no evento, achasse a esposa dele com o outro. Lá ele ia me pagar um dinheiro para poder eu fazer esse vídeo para não sei o que lá.
tal. Aí eu olhei pra ele assim. É complicado. No caso cara. desse, é pagando bem que mal tem, ou então Deus me livre? Então, é aí que tá, né? Por um lado você pensa assim, pô, R$ 100, eu vou pegar esse vídeo, vou entregar. Só que assim, aí pro outro lado você pensa assim, não, peraí, eu tô tentando ser um profissional aqui. Aí então, é que tá. essa mulher é a mulher dele mesmo? Né? Essa pessoa, será que ele não é um stalker, né? Você não pensa nisso na hora, então você tem que tomar muito cuidado, né? É verdade. Essas coisas, não tirando a parte cômica, né, da situação. E não, ele queria mesmo, de queria verdade. mesmo. Eu no começo achei que era brincadeira. A gente né? pensa, até Mas que é brincadeira. Não, sabe, esse tipo de coisa, assim, né? Entendeu? A pessoa, às vezes, a ética tem que falar alto sempre, né? Outra coisa que quebra muito também, aí que entra a tua área, né? Você entende muito bem disso, você é profissional, você é mentora da comunicação, você vai entender o que eu tô falando. Sim. A gente chega, às vezes, para elaborar um roteiro de um texto para um cliente falar. O cliente, geralmente dono de empresa, ele quer se apresentar. Eu acho isso muito bom, o cliente mostrar a cara, mostrar a cara da empresa, né? Que é ele mesmo. E o cliente chega com um texto sem pé, sem cabeça. Ele acha bonito e ele quer falar aquilo. Caramba. Aí você se sente na obrigação de falar, meu amigo, a gente vai ter que melhorar esse texto, tem que mudar, né? E algumas pessoas não entendem por que tem que mudar isso. Porque você não tá falando com seus parentes, com seu grupo do WhatsApp, você tá falando com o público geral, né? Então, gente, é diferente. Olha, isso aí caiu uma pedra na minha cabeça. A comunicação, ela tem que estar relacionada diretamente com a sua audiência. Estamos falando de empresários, tá, gente? Estamos falando de gente que comunica para públicos, né? Se você está falando para, por exemplo... Se você é um influencer... Tudo bem, é o seu jeito. Tá okay. Se você é uma pessoa que fala humor na rede social, não tem problema, pode falar do seu jeito que você quiser. Agora, você é líder dentro de uma empresa, que tipo de comunicação você precisa utilizar? Um representante de empresa, ele tem que representar a empresa fielmente. Então, ele tem que entrar dentro do contexto, né? E isso é uma das funções... Tem ambientes que não cabe gíria, tem ambientes que cabe gíria. É por aí. Aí você entrou num ponto muito importante também, que as pessoas às vezes perguntam, né? Por exemplo, por que para entrar em tal lugar eu não posso entrar de bermuda, não posso entrar de camiseta, né? Aí que tá o detalhe. Se você não pode entrar numa delegacia, né? Já aconteceu comigo, perdi o documento e não me deixaram entrar na delegacia, porque eu estava na praia, e depois eu fui entrar na delegacia de camiseta e bermuda. Não me deixaram entrar, né? Foi uma situação ruim, mas a gente entende. Se uma delegacia, um órgão público, você não tem que ter um cuidado com a sua imagem para entrar, só para entrar, né? Não vai fazer diferença nenhuma você tá lá dentro de bermuda, mas é algo que criou-se essa regra e ela existe, né? Então não é a gente que comanda. Desculpa, tudo, né? Não é a gente que comanda o que fazer. Existe uma regra para tudo, existe uma ordem e você precisa seguir ela, querendo ou não. Você tá nesse meio, você tem que seguir essa regra. Não, não tem jeito, né? É como tudo na vida. Você sabe, eu sou professora de dança de salão, né? Há mais de 25 anos. E dentro da gafieira, que é o lugar onde as pessoas dançam o samba de gafieira, existe uma regra que ela foi estabelecida há muitos anos atrás, que se chamou o Estatuto da Gafieira. Então, um homem que não pode... de repente pegar a dama e simplesmente dançar com ela e largar ela abandonada no salão, ele tem que levar e colocar ela lá no lugar. Sabe, você usa uma roupa mais adequada para você dançar no salão. Vem até essa questão que você está falando da autoimagem, os rapazes que usam aqueles ternos, um chapéu, um sapato, todo engraxadinho, que vem remetendo aí à década de 30, 40, de 50, eles estão fazendo uma homenagem a esse momento que foi crucial na história da dança, quando os negros que queriam dançar, queriam chegar nos grandes salões das gafieiras para dançar com as meninas e tudo, eles queriam se sentir pertencente àquele ambiente. Houve época em que os negros não podiam nem frequentar aqueles ambientes e eles foram os que criaram toda essa construção de samba, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que foi onde tudo começou. E aí, o que acontece? Eles usavam essas roupas para ser respeitados, para se sentirem importantes. Então, você vê como que a roupa, e até hoje é usado, né, nas apresentações de dança e tudo, aquela roupa do malandro, aquele terno, aquele sapato, né, aquela postura que é toda retinha, para mostrar que eles são dignos, que eles tinham condições de estar ali e que eles estavam se representando toda uma classe de negros que estavam em ascensão ali, né, sendo ouvidos, sendo vistos, sendo desejados aprender a dançar com eles e dançar como eles. Então, assim, você vê que a roupa, desde sempre, a sua vestimenta, ela fala muito sobre você, a sua postura. E se você quer entrar num ambiente de desconstrução, por exemplo, você quer falar com um adolescente, você vai usar uma linguagem mais flexível,
nível, mais Exatamente. leve, mais solta. Se você quer estar aqui no podcast a gente faz um bate-papo, um fala por cima do Exatamente. outro, a gente está aqui conversando. Agora, se você está numa reunião onde você é o líder, você está de frente para um público, você precisa saber as técnicas certas de oratória. Precisa dominar a comunicação, precisa saber como você atrair a sua audiência para que ela pense em você e assista você desde o primeiro segundo de fala, para que ela se conecte com você desde os primeiros minutos de fala. Uma boa comunicação, ela começa desde o momento que você entrou dentro de uma sala. Se você quer fazer um network, por exemplo, as pessoas falam muito de network. Network não é simplesmente conhecer e fazer novos amigos. Network é trocar relacionamento, é trocar relação de ganha-ganha, onde você conhece uma pessoa que pode estar aderindo a alguma coisa importante para o seu negócio. Algum conhecimento, algum valor, algum outro conhecimento de pessoas que você também quer conhecer através dessa pessoa. Então, se comunicar faz você também se conectar com pessoas que vão te levar para um outro nível. Então, se você tem medo de falar em público, se você tem medo de se relacionar, você precisa aprender as técnicas de oratória. Se você precisa de uma mentora da comunicação, Márcia Rocha está aqui e pode te ajudar. E aí, Conrado, como foi para você falar em público? Você sempre falou bem assim? Você fala super Não, bem. Como é que foi essa não história foi, para você? foi muito complicado. Isso é de criação, né? Isso é uma autodiagnóstico meu, né? De Sim. criação, assim, eu fui obrigado a falar porque eu fui criado sem pai. A minha mãe sempre trabalhou muito, então eu É fui mesmo? criado sozinho, Uhum. né? Eu tenho Você é filho mais único dois ou não? irmãos, não, Ah, tem mais dois irmãos, um faleceu, né? uhum, Recentemente, agora, alguns anos atrás. uhum. E a gente sempre teve muita dificuldade. Minha mãe é obrigada a trabalhar, Sim. né? E a gente é obrigado a viver, aprender a viver mais cedo, né? Aprender a ter esse controle. Imagina. E pelo fato de eu sempre fui muito antissocial também, eu É. tinha muita dificuldade de comunicar com as pessoas propositalmente, sempre ficava muito recluso, né? Só que assim, eu sabia dos problemas que isso me causava, o prejuízo que eu tinha de não me comunicar, de não me socializar com as pessoas, né? Então o que acontecia? Eu tinha prejuízo em muita coisa. Imagino. Perdia muita oportunidade de trabalho, inclusive, né? Porque um Pois trabalho que eu é. poderia. Vi uma plaquinha lá de trabalho, de ajudante, não sei o quê. Aí, por não gostar de me socializar, ou o medo, né, de uma Uhum. rejeição, de ter que dar uma Claro. explicação, eu acabava não indo, perdia Uhum. alguma coisa. Cansei de não ir em festas por causa de comunicação e tal. Então, com o tempo, eu fui entendendo, assim, eu apanhei para ser corrigido. Não foi uma coisa intencional, sabe? Eu Uhum. tive que ir aos poucos apanhando mesmo, de verdade, levando prejuízo para poder me comunicar. Aí depois eu comecei a observar as pessoas, comecei a pegar umas Uhum. referências de comunicação, Silvio Claro. Santos, né? Lógico. É, Celso Portiolli, né? A galera da Uhum. TV, porque assim, por que eu tô citando a galera da TV? Porque é o único recurso que a gente tinha Pois é, que sobre chega de barato comunicação. até a E gente. uma coisa que eu sempre gostei muito, TV, documentários, desde cedo, sempre gostei muito de documentários, também me ajudou Uhum. muito a aprender a me comunicar, contar história, gerar contexto Isso no é assunto, né? maravilhoso. E a partir daí, documentários, Uhum. entrevistas, Maria Gabriela, né? Essas coisas. Ficar à Aham. tarde da noite Sempre lá, gostei ouvindo também. uma entrevista, mas não Jô era nem Soares, Jô Soares, muito bem lembrado. Não é maravilhoso. muito bom, porque isso aí ensina a gente a se comunicar de forma natural, sabe? Uhum. Então, essa foi a minha escola de É, adolescente, sabe? isso Eu aí. não estava ali nem pelo assunto que estava sendo tratado, eu Mas estava pela ali pela forma. dinâmica, É isso o aí. troca-troca de palavras ali, sabe? Isso. Então, ali eu ficava antenado de muita coisa, ali eu Verdade. ficava antenado de como responder, qual a melhor postura, né, mais Uhum. adequada, como responder uma pergunta de forma correta, né? Então Sim. eu comecei a aprender ali. E fui exercitando aos poucos ali com os amigos, tal, fui Uhum. melhorando e fui levando. E o meu ápice mesmo hoje, né, não foi tão atrás, não, foi bem recente. É mesmo, Até né? um tempo atrás eu ainda era Você um ainda pouco era tímido. travado, ainda falei, não, eu preciso me adequar ao Sim. momento, eu preciso levar prospectar, né, o meu trabalho e tal, entendeu? Você sabe o que que acontece com pessoas que não falam em público? Hum, Ela deixa dinheiro na mesa. é, não acredito. Pessoas que não falam em público, ele perde oportunidade de trabalho, ele perde aquela liderança que você está almejando há um tempo. Você deseja, por exemplo, subir de cargo, simplesmente ganhar uma promoção. Mas vem uma pessoa menos qualificada que você e passa à sua frente porque ela se comunica melhor. Ela sabe se colocar, ela sabe ser assertiva, ela sabe atrair atenção para ela na hora certa. E sabe uma coisa que eu tive que descobrir, Conrado? Até falei disso aqui no nosso na última gravação. Eu era muito falante, sempre fui muito falante. Mas eu falava pelos cotovelos. E Falava aí, demais. falava demais. Gente, falar muito não significa falar bem.
A gente às vezes não se dá conta disso. A pessoa que quer ser um bom comunicador, quer conhecer um bom comunicador, observa a capacidade que ele tem de ouvir. Sim. Se ele consegue ouvir, ele certamente vai se comunicar melhor. Então, os tímidos de plantão já deixando uma dica. Um tímido que se prepara, ele tem muito mais condição de dar um show quando ele for falar em público do que um falador que não se prepara, que acha que está tudo ganho, que ele já resolveu tudo, que ele não é tímido, ele não tem vergonha, então ele negligencia o preparo. Essa eu vou ter que anotar, hein? É verdade. Essa é boa, hein? É verdade, isso é importante pensar. Então, não estou dizendo que não seja legal a pessoa que é desinibida, isso é muito bom, porque ela Sim. chega tranquila, né? Sim, Ela lida sim. bem com as câmeras. Mas ela acaba sendo inconveniente também, Mas né, não Márcia? pode ser inconveniente. Eu fiz uma faculdade que a gente precisava se comunicar muito, era muito comum. Então, sempre que o professor dava o microfone, os alunos falavam, né? E aí a Márcia estava em todas. E aí, eu dominava o assunto, eu queria falar, né? E aí depois eu comecei a perceber que os olhares já não eram mais tão bacanas, coisa. os olhares já estavam tipo, lá vem ela falando de novo. Então, assim, isso não é legal. É legal você falar o suficiente. Falar o que é necessário, o menor tempo possível de fala e que você consegue passar o maior número de informação. Essa é a comunicação ideal. E aí eu queria saber se você já fingiu que a bateria acabou para encerrar um trabalho chato, porque o cara tava falando demais no seu ouvido, tava reclamando de tudo, nada tava bom. Não, cara, olha só, o negócio é o seguinte, eu vou ter que encerrar isso aqui, porque a bateria acabou. Rapaz, agora vocês quebraram o meu esquema. Rapaz, eu vou pegar quem foi que anotou essa pergunta aí depois. Mas tem que perguntar, né, gente? Pensa porque bem, alguma vez isso deve ter acontecido. Já, não, acontece. É assim, eu não meço quantidade de fotos nos eventos que eu vou. Eu gosto quando as pessoas chegam em mim, né? E, tira uma foto minha. A gente vai lá e tira. Ela tá no evento, tá participando, né? Nada mais justo. Né? Aí você tira a foto da pessoa. Quanto a isso, não tem problema, não. Né? A pessoa olha a foto. Ficou boa, só que aí ela bota um defeito, olha só a malícia, só bota um defeito na foto porque ela viu que ficou boa, só que ela não esperava, ela quer outra, fala, não gostei muito não, tira outra, sabe? Aí eu falo malandra. Assim, aí que vem um macete, né, a bateria tá acabando, infelizmente, né, pode ter que ficar com essa foto aqui, no próximo eu tiro uma foto tua aí. Por quê? Porque a pessoa não vai pagar por essa foto, é o evento que paga, né, então se eu for dar atenção a todas as pessoas, eu não me preocupo com isso, não tem problema, quando as pessoas precisarem, eu faço a foto, não tem problema nenhum. Mas, às vezes, a pessoa tem que saber, tem que ter um limite, né? Você sabe uma coisa? E a bateria acabando é um bom gatilho. Bom gatilho, né? Meter o pé. E você sabe, eu tenho uma irmã que é fotógrafa também e ela me contou uma coisa, você pode me confirmar se é ou não. Vamos chegar aqui aos 9 fora, vamos tirar isso a limpo agora. Bora. A câmera, ela tem tempo de vida pelos cliques? Tem. É mesmo? Tem. Porque às vezes eu ficava, minha irmã, tira mais uma. Só que existem câmeras e existem câmeras, tá? Eu tenho que defender a minha câmera aqui nisso. Tem que defender a minha câmera, minha velha de guerra. Minha câmera, eu comprei ela tinha mais de 300 mil cliques. É uma 5D Mark II. Quem é fotógrafo, a tua irmã vai saber que câmera ela vai vir aqui dar uma entrevista também. Uma senhora câmera da antiga, uma câmera muito boa. Eu penei para comprar ela, mesmo sendo uma câmera antiga, mas o resultado que ela entrega é outro. E essa câmera, a grande preocupação, chegando nos cliques, né? Sim. É a quantidade de cliques. Né? Quando a pessoa vendeu para mim, ela vendeu assim, essa câmera tem tantos mil cliques, mais de 300 mil, 500 mil cliques, um negócio assim, né? Aí eu falei, eu só vou poder comprar essa aqui, porque é o que o dinheiro deu. Claro, né? tem isso também. E eu vou falar para você, Márcia, eu tô usando essa câmera desde 2017. Mentira. Até hoje, clicando, e já passou. Ou seja, existem câmeras e existem câmeras, entendeu? Então, quando a gente vai comprar uma câmera, fica a dica aí para você que tá começando na fotografia. Isso. Se orienta com quem conhece que existem câmeras boas no mercado, não tão caras, que serve para você, que vai durar bastante tempo. Você que tá com pouca grana, tem câmera boa, custo-benefício, e essa é uma dessas câmeras, entendeu? Que salva a gente, que tem pouca grana, né? Claro. Até comprar uma câmera melhor, tem o equipamento certo. Então, não é só questão de quantidade de cliques, mas também do equipamento certo que você vai comprar. Entendeu? Perfeito. Tem câmera que realmente não vale a pena, vai quebrar mesmo. E tem gente que abusa também, né? Ainda tem a questão do tempo, né? O fotógrafo fala, mas só tira mais uma foto. Tem o tempo da pessoa, né? Então, assim, às vezes você já acabou de fazer o seu serviço, você pode, de repente, ficar ali curtindo um pouquinho, beber uma água, fazer um network. O custo também do equipamento, o gasto do equipamento, né? Você já cumpriu o seu trabalho ali num evento, tirou a foto de todo mundo que precisava, você não tem que ficar repetindo
fotos, né? A pessoa também tem que ter um controle também. Eu não levo tão a sério também, Márcio, porque a galera já tomou uma, já tá todo mundo também, vendo final de evento, assim, geralmente no final de evento. Aí a galera não tá muito legal, a gente vai lá e tira, mas não, a bateria acabou, é a melhor estratégia. É a melhor estratégia. Parabéns, gostei dessa, hein? Gostei dessa. Agora ninguém mais vai me... Agora, quando ele falar que a bateria acabou, a gente vai pensar, será? Agora lascou, agora todo mundo sabe do segredo. E vem cá, tem gente que fala assim, olha só, eu queria só cortar e colar, o meu primo faz mais barato, será que não dá para você fazer mais em conta? Tem essas tretas também, não tem não? E a gente tem estratégia para isso, Márcia. Até para isso tem estratégia? Temos estratégia para isso. E uma estratégia não é nem só estratégia, né? É uma coisa, é um isso fato. Isso é mesmo, né? Fato. É chato, né? O seu primo pode fazer sim, mas o que você está querendo? Você está querendo qualidade ou você está querendo um vídeo qualquer? Tem diferença. O seu primo é profissional? Não. Se ele está te cobrando esse valor, provavelmente ele não é profissional. Então, qual é o seu foco? Você é um empreendedor sério, que vai ter um resultado de primeira, ou você quer só brincar de fazer vídeo, fazer foto? Tem diferença. Aí você pode... É a questão da escolha, né? Igual você falou anteriormente. Onde é que você quer chegar com o seu negócio? Entendeu? Qual o seu objetivo? Você está onde? Entendeu? Se o seu objetivo vamos falar da padaria do seu Zé da esquina. Se o seu objetivo é só vender pão mesmo o resto da vida aqui nesse lugar, seu pão, meu amigo. Pode contratar o seu primo e fazer com ele que tá tudo bem. Até você sem fazer nada, as pessoas vão comprar pão de você. Bom. Agora, se você é o seu Zé da padaria da esquina e você quer ter uma rede de padarias um dia, você quer ter uma rede de padaria no Brasil inteiro, você quer ter a sua imagem da melhor forma possível, você quer criar uma receita de pão, você quer estar na TV um dia ensinando a fazer pão, um pão que só você tem. Você quer vir aqui no podcast, dar uma entrevista e falar do seu negócio. Podcast, tá entendendo? Então isso tudo conta. Então você precisa de um profissional para te ajudar nesse caminho, nesse sentido. É fato. Entendeu? Então eu falo para essa pessoa, contrata o seu sobrinho se você tá pensando só em dinheiro. Mas se você estiver pensando a longo prazo, pensando em qualidade, aí você me contrata e paga o valor ali que a gente negocia. É verdade. É melhor do que você soltar essas coisas assim. Não é só cortar, né? Igual eu falei aqui já umas 3 vezes, né? Não é só cortar, não é só emendar, não é só colar, não é só editar. Não. É pensar, é contextualizar e é criar uma marca, uma boa visibilidade de uma marca. Entendeu? Então, tudo isso conta. Eu trabalho dessa forma, pensando nisso. Entendeu? Às vezes as pessoas falam muito isso, né? Eu só quero só. Não, nunca né? é só. Esse só não é só, gente. Aí vem a questão da malandragem também. Nunca é só isso também. Agora falar isso por causa do preço, né? Tem uns malandrão lá, não, é só um videozinho simples. Tá, só isso aqui. Aí você chega lá, tá lá, igual o pessoal brinca, né, na internet. Pô, o cara me convidou pra uma festa, falou que era uma festa simples, uma festa básica. Cheguei lá, tinha até o Neymar lá na festa. Pois é, né? E o cara queria pagar R$100 pra fazer. Tá entendendo? A pessoa quer ludibriar a gente. E pro fotógrafo experiente, pro videomaker experiente, ele já sabe que não é bem isso, entendeu? Então já não cola muito bem. Não cola, não. Não cola. Então chama o teu primo pra fazer. E vai ser melhor, ser feliz, entendeu? Vai ser feliz. É verdade. Gente, mas sempre tem uma pessoa querendo passar a perna em outra, né? Até mesmo quando você está falando do seu próprio evento, você está ali contratando um profissional para cobrir o seu evento, você ainda quer, às vezes ainda encontra pessoas que querem passar a perna, querem um desconto maior, quer se dar bem, né? Essa pessoa, na verdade, é aquela que vê só preço, ela não vê valor. Não vê valor. Tem valor e tem preço, tem diferença. Mas aí tem cliente que nem vale a pena ter também, não vale a pena. Não, com todo respeito, né? Eu falo isso, mas tem cliente que realmente não vale a pena, porque ele vai ser só um peso pro seu trabalho, entendeu? Ele vai só ficar ali nas tuas costas, ali, querendo desconto. E é uma pessoa que realmente não tem objetivo de nada. Ela só quer fazer porque o concorrente dela faz. Isso. Ela quer só imitar uma trend, ela quer só fazer um negocinho para poder estar engajada ali. Mas ela mesmo não tem responsabilidade nem compromisso com o próprio negócio. Então, senão ela não faria isso. Agora, para aquele cara que tem compromisso com o negócio, aquele cara que tá afim, ele fala assim, olha, eu tô afim, eu entendi, eu assisti aquele podcast, eu tô seguindo já no YouTube o ComunicaCast com a Márcia Rocha, eu já estou seguindo ali o Sérgio Conrado, produtor audiovisual, que é o Conrado Mumaker, que nome chique, nome bonito, hein? Eu já estou seguindo lá o Instagram da Márcia Rocha, mentora. Já estou seguindo o Instagram do Comunicast também. E aí eu quero saber, já entendi tudo. Eu já estou acompanhando, eu quero mesmo contratar o seu serviço, Conrado. Como que as pessoas te acham
Por onde que a pessoa começa? O que que ela tem que já tem em mente, quando Então, ela vai procurar você? a pessoa ela pode sim procurar de mão a banana, não tem problema, Uhum. né? Ela pode procurar, ela pode pedir orientação. Só que a pessoa para chegar para mim de mão a banana, ela tem que me ouvir também, porque ela tem que saber o que que eu tenho para apresentar para ela de planejamento, para Perfeito. depois ela discordar, né, do que eu vou fazer, do que eu vou planejar, tal. A gente precisa ter essa conversa, a gente precisa entender primeiro, né? Uhum. Conhecer a empresa, conhecer o produto, né? Uhum. A pessoa ela tem que ser consciente. Eu acho que a gente tem que tirar um pouco da arrogância às vezes para poder ver essa parte. Mas o bom empreendedor é aquele que também reconhece os problemas da empresa dele. É verdade. Ele tem que entender isso. Ele tem que saber onde é que estão os buracos. Uhum. Tem empresa que atende mal, né? Tem empresa que É. tem um péssimo atendimento. E se ele não fechar a mente para isso, nossa, meus funcionários atendem mal pra caramba, mas eu não vou fazer vista grossa. Ele tá errado. Tá errado. Ele tem que enxergar isso como um problema. Então o que que tem que fazer? Ele tem que, por exemplo, ele tem que gerar um conteúdo que mostre que o atendimento dele melhorou. Verdade. Para as pessoas verem como é que seria vamos imaginar aqui um conteúdo para bom atendimento, né? Você pode fazer botar alguém entrando na empresa, os funcionários sorrindo, fazendo ali uma troca de comunicação, apresentando um bom produto e uma frase falando sobre atendimento, né? Algo pensado sobre atendimento. Ali você já está passando um recado, ó, sabe essa empresa aqui do mau atendimento, que vocês dão 1 estrela no Google Maps, que vocês comentam aqui no Instagram, todo mundo fala mal, aqui ó, a gente está melhorando. Entendeu? Isso é um conteúdo consciente. É verdade. A minha empresa ela não tem uma boa visibilidade, a minha empresa ela fica num lugar escondido. Né? A minha empresa fica lá nos Cafundal do Judas, lá, ninguém encontra a minha empresa, a rua feia pra caramba, ninguém acha esse lugar aqui. Tem solução? Tem solução. Pega o drone, meu amigo, bota em cima da rua, a gente faz um efeitozinho, bota ali a localização, bota lá da pista principal até a tua localização. Ou seja, tem que ter um planejamento. Tem que ter um planejamento. Não é só botar vou chamar meu primo, que ele tem um drone também, ele vai dar um círculo aqui no meio da empresa aqui. Tem toda uma estratégia, assim, entendeu? Né? Se a gente fosse ouvir todas as vezes que a pessoa pede pra gente dar um jeitinho, a gente já estaria milionário, pois né? Igual falando, você falou agora, não é só ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro de você, eu vou ganhar uma vez só se eu fizer isso. Agora, mas se você vê o resultado, eu vou ganhar dinheiro de você sempre. Eu vou estar sempre com você, sempre fazendo o mesmo trabalho. Por quê? Porque dá resultado. É pensado, é consciente. Entendeu? Então, o que dá resultado é mais importante para mim. Esse cliente que está atrás de resultado é mais importante para mim, tá por perto, do que o cliente que só quer algo sazonal ali, algo de momento, fazer um bem bolado só porque o concorrente fez também. Gente, a gente tem que parar com essa mania de brasileiro de já chegar querendo fazer esquema, né? E para mim, se fosse para mim, pro seu amigo, quanto isso é muito chato. Porque se você imagina assim, se você ganha o que é justo pelo seu trabalho, você também vai pagar para o outro, o serviço que você vai precisar contratar, você também vai ter dinheiro suficiente para pagar. Vou dar um recado para você que é amigo de fotógrafo, um recado para você que é amigo de videomaker. Vou dar um recado para você. Se você é amigo dele de verdade, você vai pagar o dobro. Porque você está apoiando o trabalho dele, entendeu? É o contrário, né? Eu fiz uma brincadeira, mas falando sério. Se você é amigo, não, eu sou seu amigo, então você vai me ajudar a crescer. Isso aí, você me fez lembrar uma coisa. Meu pai, ele é músico, ele toca acordeon. E ele fazia muito evento. Então ele falou que era um tal, na época de J Piscina, quem está assistindo a gente aqui, de repente se lembra da época do J Piscina em Xerém. Um clube, J Piscina que faleceu, inclusive, há pouco tempo. Mas ele fez um evento maravilhoso, ele construiu histórias, ele tinha um dos clubes maiores que já teve em Xerém. Levava artistas famosos, foi o pioneiro de levar artistas famosos. E meu pai tocava nesse show, nesse lugar. E aí, ele falou que era um tal de gente chegar lá e falar assim, eu sou amigo do Carlinho. Meu pai, quando ele fazia suas próprias casas de show, também, eu sou amigo do Carlinho, manda chamar ele ali, que eu tô aqui no portão esperando por ele, fala que é o amigo dele. Aí até um dia que ele resolveu falar isso que você tá falando. Ele falou, se for meu amigo, então paga para entrar. Exatamente. E me prestigia. Nada mais justo. Você é meu amigo, você tem que me ajudar. É verdade. Eu sou teu amigo, eu tenho que te ajudar. Você sabia que nossas redes sociais, elas estão aí à disposição para você que está aí assistindo o nosso podcast. O Conrado, gostaria que você também dissesse aí de novo, fala para eles aí a sua rede social, o pessoal começar a seguir o Conrado. E lembrando
que o nosso podcast está aqui ao vivo toda semana. Nós estamos aqui toda terça e sexta com conteúdo fresquinho, ao vivo para vocês. Eu também agradecer a galera aqui do RM Studio, né? Baita estúdio top aqui. A gente tá aqui super confortável aqui, né? Fazendo esse podcast, essa conversa. Isso aqui só tá acontecendo porque tem uma galera ali atrás, ali, ó, deixando isso aqui tudo leve aqui. A gente tá tranquilo porque eles estão trabalhando ali. Eles estão trabalhando. Né? O melhor lugar, galera. Né? O melhor lugar para você estar, para você estar. Ao lado de pessoas projeto, que fazem, né? Acontecer de verdade. Não, mas aqui faz de verdade, né? A gente já veio aqui algumas vezes fazer reunião e a gente curtiu muito aqui esse momento aqui com esse pessoal aqui, ó, tomar café aqui com o Renatinho aqui. Isso aí. É muito Drico. Bom você ter pessoas sérias atrás. Valeu, Drico. Toda a estrutura só acontece porque tem essa galera forte, trabalhando pesado aí. Exatamente. Enquanto a gente está aqui batendo papo, eles estão ali trabalhando. Vamos pensar muito profissionalmente, né, Márcia? Vamos largar esse negócio de ir atrás do barato, né? Vamos pensar. Andar com quem acontece. Exatamente. Será que se você... A gente está aí, já estamos... Olha, abril, um dia desse foi dezembro. Nós estamos terminando abril. Você vai esperar até o ano que vem para realizar os seus sonhos? Você vai esperar até o ano que vem, a começar de 2026, para você tirar aquele seu projeto do papel? Se você tiver... Se você tiver... O pessoal tá sacaneando a gente aqui, tá dizendo que o Drico morreu, já foi. Se você tiver com um plano, um projeto de aparecer mais nas redes sociais, Drico, você falou uma coisa muito importante. O dono tem que aparecer. Não deixe a sua voz para que outro fale por você. Não deixe para outra pessoa receber aquela homenagem no palco. Você que é produtor de evento, está lá por trás dos bastidores, fazendo tudo acontecer. E na hora de subir ao palco e agradecer as pessoas, os seus patrocinadores, que é aquele que está investindo no seu negócio. Muito importante, hein, Márcia? Você tocou num assunto muito importante. Você deixa para outra pessoa falar por você, porque você tem vergonha de falar em público, procura um mentor da comunicação. Eu sou mentora da comunicação, mas existem vários mentores da comunicação que podem te ajudar a falar em público. E você vai resolver esse problema de uma vez só. Com certeza. Você falou de patrocínio, né? Patrocínio, uma parte importante, né? Vamos valorizar os patrocinadores aí, gente. Tá? A gente tem aqui um projeto aqui de patrocínio aqui. Você que quer patrocinar a gente aí, ó. Chegar aqui um projeto legal aqui, ó, pode somar, porque a gente aqui é coisa séria, de verdade mesmo, né? Eu vejo muito isso também nos eventos. A galera pede patrocínio e não leva a sério o patrocinador. Isso aí. Não dá crédito. O rosto lá do patrocinador, tem que falar do patrocinador. Tem que valorizar para ele subir voltar. No palco e agradecer o seu patrocinador com as palavras certas, porque isso a gente também aprende. Não custa nada. Como você pode exaltar as qualidades do seu patrocinador, como você de verdade, não é só falar o nome do cara, mas dizer exatamente quais são as transformações que esse patrocinador gera do seu público. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E aí o seu patrocinador vai ficar muito mais satisfeito e vai investir mais em você. Ele vai ver o valor naquilo ali que ele patrocinou, né? Claro. Não é só aparecer, né? Dá crédito mesmo, dá crédito de verdade. Entendeu? Verdade. E aqui a gente só aceita patrocinador bom, hein? De verdade mesmo. Produto que acredita. Bom, empresa boa. Pois porque a gente tem que acreditar no propósito. A gente tem que ter um propósito de transformar não só a nossa vida, mas a vida da sociedade. E quando a gente vê que o produto é bom, a gente bota pra cima mesmo. É isso aí. Com força, é isso aí mesmo. Então, lembrando que toda semana nós estamos com esse podcast para você poder ter receber conteúdos de qualidade que fala sobre comunicação. A gente tem uma lista interminável de pessoas que já estão agendadas com a gente e você não deve perder nenhuma dessas entrevistas. Mas se caso acontecer de você perder, lembra que a gente tem o nosso YouTube, nosso canal do YouTube, que é o Comunicast. Você só precisa entrar lá, se inscrever, não esquece de jeito nenhum de acionar o sininho para você ficar ligado em todas as informações. Sempre que sair notícia fresquinha, sair conteúdo do forno, você vai ser noticiado, tá bom? Bom, Conrado, acho que a gente conversou bastante, eu quero conversar com você mais vezes, eu acho que esse papo foi um papo muito enriquecedor, e eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem aí para a galera que acompanha o seu trabalho, a galera de comitiva, se você quer deixar algum recado para essa galera. Esse é o momento, dá um abraço. Queria agradecer muito mesmo a galera das comitivas do Cavalo, né? Se hoje eu tenho uma estrutura, se hoje eu sou conhecido, né, como fotógrafo das cavalgadas e tal, é por causa dessa galera aí. Então, nada mais justo agradecer. Eu não vou falar o nome das comitivas, né, que eu posso esquecer de alguma e esquecer é ruim, né? É ruim. Então, eu vou colocar aqui todo mundo aqui no mesmo abraço, tá? Muito obrigado, galera. Valeu mesmo por toda a ajuda aí, tá? Tamo junto esse ano aí, se Deus quiser. Tem muita coisa acontecendo aí futuramente. Queria agradecer também a galera aqui do RM Studio aqui, Márcio, Renatinho, o Drico, Júnior, tá tudo aqui, né?
fazendo isso aqui acontecer de verdade. Agradecer você também, né, Márcia, e tal, tá aí sempre à frente aí desse trabalho na comunicação aí também, ter me convidado para estar aqui também, né? Quem sou eu para estar aqui? Mas estamos aqui, Fala, né, enriquecendo super bem, aqui. né, gente? Modesto, né? Obrigado. Modesto tá aqui na nossa frente. Olha, eu que agradeço. Realmente a nossa equipe é uma equipe fundamental. Esse trabalho que a gente faz com excelência e qualidade só acontece porque a gente tem uma equipe. Exatamente. E eu agradeço a você por você ter aceitado esse convite. E fica à vontade para quando você quiser voltar, porque esse papo aqui dá para conversar com você por horas, porque Nossa. não acaba assunto, A gente né? fala muito, né, cara? A gente fala bastante. Gente, eu quero desejar a vocês uma ótima noite, uma feliz Páscoa e que vocês tenham sempre em mente que toda a adversidade, ela traz o fruto de um benefício igual ou ainda maior. Então, se você tem alguma dificuldade na sua vida hoje, saiba que essa dificuldade pode ser o trampolim que você estava precisando para você atingir o sucesso que você tanto sonha. Então, olhe para a sua realidade e veja quais são os seus maiores desafios. O que não está dando certo talvez seja a história que você precisa parar de contar para atingir o sucesso que você deseja. Desejo a todos uma boa noite, fiquem com a gente, sempre estejam aqui no nosso canal, acompanhem nossos podcasts que acontece toda terça e sexta, às 19 horas. Foi um prazer estar com vocês, um beijo e até a próxima.